Fala galera, tudo bem? Hoje o programa vai ser sobre o futebol em si, toda a questão técnica e aprimoramento de atletas, a parte científica, muita coisa, muita curiosidade sobre isso, tá? Como se chega nos estudos e nada mais, nada menos, a gente já teve aqui com esse convidado especial, conhece tudo nesse sentido, trabalha nacionalmente e internacionalmente. Ele vai falar, inclusive, alguns atletas que vocês conhecem bem da TV, vêm jogar aí na Champions League, são clientes. Estou aqui com meu amigo Rafael. Rafael, obrigado por ter vindo. É um prazerzaço estar aqui novamente. Vamos falar de bola, vamos falar de futebol e entrar aí no que você, no que o pessoal tiver curiosidade de entender do mundo da análise, né? Que é a minha expertise. Rafael, vamos logo começar com algumas situações. A gente teve um programa aqui sobre montagem de elenco, tudo. Tecnicamente, me dá a tua visão sobre a montagem do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma questão, a gente precisa fazer um recorte histórico, né, do que aconteceu no Cruzeiro, desde da polêmica, do que aconteceu de matéria no Fantástico, etc. A compra se torna SAF, né, eu acho que a primeira, se eu não estou enganado, do Brasil. A primeira foi do Figueirense. Foi de Figueirense, né? Mas talvez seja a primeira... a primeira de formato mesmo. De grande repercussão, talvez, né? Por exemplo, eu nem sabia que o Figueirense tinha sido SAF. Foi uma SAF... E aí, quando o Ronaldo faz a recuperação do clube, e acho que a gente pode debater se foi uma SAF de sucesso desportivo, né? Financeiro me parece que não tem dúvida, mas de sucesso desportivo, e faz a venda para o Pedrinho me parece, né? Acompanhando a distância, que ele tem um perfil de de entrar muito em determinados departamentos do clube, que quando a gente olha para outras SAFs, por exemplo, como o do Botafogo, e outras que tem no futebol brasileiro, a intervenção ela é um pouco menor. Então, me parece, inclusive, tem uma certa satisfação, né, dele de fazer esses movimentos, de aparecer na mídia, etc. E não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim. É o perfil, é a característica dele, do que parece ser. E isso me parece que ele, óbvio, né, tem todo o departamento de scout, departamento de futebol, mas me parece que é ali que tem um dedo dele, vamos dizer assim, na indicação de alguns nomes. E quando a gente tem esse perfil, eu estou fazendo uma análise generalista, tá? Eu não conheço a fundo. Mas geralmente quando a gente tem esse perfil do diretor, do presidente, fazendo intervenção no futebol, o que prevalece são atletas que talvez tenham mais nome, tenham mais repercussão no mercado do que desempenho naquele momento. Então, quando a gente olha para a maneira como o Cruzeiro montou ali o elenco, né? Os principais nomes, Cássio, Dudu, Gabriel, Fagner... a gente vê vários atletas que já não estão na curva ascendente da carreira. E me parece muito mais uma escolha a partir da repercussão dos nomes e colocar talvez o Cruzeiro na mídia novamente, do que de fato aquilo que eles podem entregar em desempenho desportivo. O problema disso é que você vai estar no Globoesporte.com, você vai fazer barulho na mídia, você vai movimentar, mas uma hora os caras entram em campo, né? E aí acho que o problema está aí. Talvez no perfil que o Cruzeiro me parece querer chegar, né, que seria ali ocupar espaço de disputa com o Flamengo, com o Palmeiras, eu acho que esse perfil do atleta ele é importante, mas talvez um nome nesse perfil, e talvez contratar o restante a partir de uma análise um pouco mais daquilo que o Flamengo tem tentado fazer com o Boto, por exemplo, né, de scout, de mapeio, de oportunidade, do que propriamente de impacto na mídia. Não é muito o estilo que eu curto, assim. De novo, não estou dizendo nem que é pior nem que é melhor, mas não é muito o estilo de montagem de elenco que eu curto. Eu prefiro uma captação um pouco mais assertiva e menos glamurosa, exatamente. Eu te fiz essa pergunta, a gente até, né, mal abriu o programa, já entrei incisivo, porque assim, isso me incomoda. Porque, vê bem, eu não entendi a história do Pedrinho. Primeiro, ele deve entender de futebol porque ele acompanha o Cruzeiro há muito tempo. Claro, sim. Mas não é o ramo dele. Porém, ele trouxe um cara que eu reputo como um bom executivo de futebol. Sim. O Alexandre Matos, ele tem resultados já no Cruzeiro, no Palmeiras, revolucionou a base do Palmeiras junto com outras pessoas, né? Deu carta branca para o pessoal trabalhar. Exato.
Mas o problema do Alexandre é que o cheque dele é alto, que ele Bastante. contrata e ele gasta, né? Sim. Tipo o Guardiola não pergunta, ele diz quem ele quer, ele não pergunta quanto o cara vai ganhar. Esse é o problema do clube resolver com o atleta. Exatamente. Né? O Guardiola ele dá 2, 3 nomes por posição e o clube vê onde encaixa aí. Né? Não tem o mais ou menos lá, não tem assim, para compor elenco, essa palavra não existe. E eu acho que o Cruzeiro partiu para isso. Agora, o que e essa pergunta vai para você, porque você tem esse entendimento, eu achei a média de idade do Cruzeiro muito alta. É isso. É o que, ou seja, vamos parar para refletir no perfil dos nomes que ele traz. Ou seja, são atletas já consagrados, são atletas que têm vivência de carreira. Necessariamente, o atleta que tem esse bom e está disponível no mercado, ele é de idade mais alta. Quando você pega um atleta como o Yuri Alberto, por exemplo, o Yuri Alberto, ele tá no boom, ele tá no, como os jovens falam agora, né? Ele tá no hype, mas ele não está disponível no mercado. Por quê? Porque ele ainda tem muito a oferecer, ele ainda tem muito a render. Para muitos desses atletas, que é esse perfil, né? Jogador que tem trajetória e que está disponível no mercado, que são os mais velhos, né? É provavelmente o último grande contrato da carreira. Quando a gente olha para o Fagner, por exemplo, ou para o Cássio, é provavelmente o último grande. Dudu também. Dudu também. Quando eu digo provável, é que pode acontecer, sei lá, com o Cássio pode acontecer como aconteceu com o Fábio, né? De ainda ir buscar outro grande contrato no Fluminense, enfim, quando parecia já que não tinha mais mercado. Rafinha, que saiu do Flamengo, ainda fez um bom contrato no São Paulo. Por exemplo. Então, provavelmente é o último grande contrato da carreira desses atletas. E aí é o que eu estou falando, assim, esse perfil de atleta, ele só... Por que esse perfil de atleta consagrado, grande, ganhador, bom jogador, está disponível no mercado? É uma pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente olha. Ou seja, por que o Gabriel está disponível no mercado? Por que o Dudu está disponível no mercado, né? E aí isso é uma coisa que eu acho que quando o gestor ele vai fazer quando ele olha e ele pinça um atleta, né, dentro de um caldeirão ali de possibilidades, é uma pergunta muito relevante para se fazer, porque bom jogador a gente sabe que é, mas por que ele está disponível no mercado? Pode ser idade, pode ser alguma questão com o clube anterior, mas via de regra geralmente é idade. E aí, ou seja, se eu quero fazer um mercado mais glamouroso, eu vou provavelmente pegar os nomes que estão disponíveis que têm uma idade mais alta. Bem, a gente abriu o programa, já entrando no assunto, galera, mas primeiramente queria agradecer ao nosso patrocinador Master, Estampa Outdoor, dar um abraço para o Durval, pedir para você se inscrever no canal, dar seu like aí, ativa o sininho para a gente participar, porque hoje a conversa é boa, é técnica e é enriquecedora. O Rafael tem muito conhecimento do dia a dia que está acontecendo no mundo e a gente vai tentar explorar isso. Rafael, vou fazer, já que você pega todos os dados, deixa eu ver se eu entendo, porque eu sou meio burro. Mas vamos lá. Não é não. Mapeando melhores práticas de futebol do clube. Ou seja, como o clube joga, certo? Então você querer montar um time no Grêmio que não tenha jogadores que não tenham raça, eu acho que só se ele for um craque. Senão ele não se encaixa nem com a torcida, não tem nem identificação. Exato. Você não querer com o São Paulo, o jogador não joga com a bola no chão, a torcida não tem paciência. Então, a minha pergunta é, quantos clubes, na tua opinião, no futebol brasileiro, depois a gente vai para a Europa, que eu sei que você conhece muito lá, você identifica que tem uma filosofia definida, de acordo com sua história, e um grupo de jogadores que foram contratados ou montados, que vem da base, dentro dessa filosofia. Para você, tem alguma coisa clara nesse sentido? Pergunta difícil, assim, preciso lembrar. Cara, assim, quando a gente... Só uma coisa que eu acho que é importante mencionar. A filosofia do clube, a identidade do clube, ela precisa estar expressa no modelo de jogo do treinador. Sim. Ou seja, a maneira como o treinador pensa o jogo, os jogadores que ele quer que executem aquilo que ele acha que é o melhor para a equipe, precisa estar coadunado com a história, com a filosofia do treinador. E às vezes isso parece papo balela, parece papo muito teórico, mas na prática a gente tem vários exemplos que eu posso citar. Então o Corinthians, por exemplo, em determinado momento da história, passou uma equipe que se dava bem, que culturalmente estava ligado com a torcida, de jogar no bloco mais baixo, de sair em transição. O Corinthians começou a ter muito aquele 8 que pisa na área, Paulinho, Elias, Edenilson, Jusilei. Então ele começou a ter muito jogador do mesmo perfil que era... que fazia sentido para o modelo de jogo, que fazia sentido para a torcida. Então, talvez, se aquelas mesmas ideias em outros clubes, no Flamengo, por exemplo, que é uma torcida mais exigente, que quer que a equipe tenha sempre posse, jogue mais,
provavelmente não daria certo. Então isso não é filosofia, isso está descrito na prática. Quando a gente olha para as equipes, quando a gente olha para o modelo de jogo do treinador, a gente consegue ver ligação ou não com a identidade, com o DNA daquele clube. Então isso é uma coisa muito, muito importante que seja dito. Isso é mutável? Sim, né? Isso não é uma coisa petrificada, né? Na medida que a torcida, a instituição vai tendo novas experiências, isso vai mudando. Ou seja, talvez o Corinthians nem sempre tenha sido assim, né? No exemplo que eu dei, nem sempre tenha sido uma equipe que joga em bloco baixo e sai em transição. Mas em algum momento eles experimentaram isso, deu certo, e se veio uma dinastia de Mano, de Tite, de Carrilho, e todos esses perfis de treinador foram dando certo lá. Então, quando me perguntam assim no Brasil, eu tenho algumas equipes que me vêm de cara, assim. Eu acho que o Botafogo é uma equipe que... É difícil falar do Botafogo porque está mudando muito o elenco, né? Mas o Botafogo do ano passado era uma equipe muito ligada com a história do clube. A torcida do Botafogo... torcida do Botafogo que me corrige aí. Mas parece ser uma equipe que um clube que é menos paciente em relação a maneira como eu gosto que a equipe seja vertical, gosto que a equipe seja mais agressiva. Mais aguda. Mais aguda. Então, o Flamengo cadencia mais. Por exemplo, o Flamengo tem que ter a figura do 10. Então faz parte da cultura do clube. Quando a gente olha para o Flamengo hoje, a gente vê o Arrascaeta ocupando essa posição, que um dia foi do Zico, não estou comparando o atleta, tá? Só para deixar claro. Um dia foi do Zico, outra vez foi do Petkovic, e hoje é do Arrascaeta, por exemplo. Então, o Botafogo do ano passado me parece alinhado. Esse ano, as contratações me parecem caminhar no mesmo sentido. Se vai dar certo ou não é outra história. O Flamengo, eu acho que é uma equipe também que... Identificado quando eu olho para Gerson. Cara, eu acho o Gerson, por exemplo, muito parecido com o Geraldo. Um meio que jogou no Flamengo na década de 60 ali, 70. Isso. Que eu acho que quando eu olho para o Gerson, eu lembro do Geraldo. Assim, são muito parecidos para mim. Então, acho que o Flamengo tem essa identificação. Cara, o Corinthians também. Acho que o Corinthians tem hoje uma equipe, com curiosidade do Corinthians, aquele grande Corinthians de Vampeta, Rincon, Ricardinho, Marcelinho Carioca, que hora teve Luizão, né, na frente, mas enfim, jogava no 4-4-2 losango, e a equipe do Corinthians hoje joga no 4-4-2 losango, com Ranieri, Carrilho, Martinez ou Martinez, né? O Garro, Depay e Yuri na frente. Então tem ali uma ligação com o historial do clube. E ao mesmo tempo todo mundo pega. E compete pra caramba. O jogo contra o Santos agora no Paulistão, os caras, bizarro que fizeram com o Neymar. Competiram muito, enfim. Mas assim, os três que me vêm à cabeça assim, são esses, assim, Botafogo, Flamengo e Corinthians. Assim. Eu acho que o Palmeiras, poderia citar também, é uma equipe que está construindo um lastro importante da sua identidade agora, nos últimos 5 anos, com o Abel. Porque se a gente olhar para o Palmeiras historicamente, o Palmeiras de hoje não conversa com o Palmeiras histórico, com as equipes da década de 90, campeão da Libertadores, né? Palmeiras de Djaminha, Rivaldo, enfim. E muito menos ainda com o passado. E quando a gente vai para... Que era muita técnica, todas as duas. Ademir, para as academias, né? Academias. Hoje esse time é exatamente isso. Ele é mais competitivo, menos qualificado. Isso. E de muita superação mental. Isso, muita intensidade. Que eu reclamava muito quando os jogadores brasileiros iam para a Europa, não sei se você tem essa visão, o argentino ficava mais tempo lá do que o brasileiro. Mais resiliente, né? Um perfil mais resiliente. Eu acho que a força do argentino, a mentalidade deles é mais forte do que o nosso. A gente estava conversando aqui, torcedor, antes, que o futebol é muito cheio de mimimi. O jogador brasileiro aqui no Brasil, ele se comporta com muito mimimi. Lá fora ele parece que virou outro cara. E é isso que eu acho. Quando o cara chega lá, que não tem esse espaço... Por exemplo, eu estava vendo uma entrevista do Guardiola. E o Guardiola, dentro da grandeza dele, dentro do futebol, né, inquestionável, apesar que erra e perde, normal. Sim. Aí o Henderson, goleiro, disse que não estava muito feliz. Foi conversar com ele, né? Sim. Se pensava que ele ia dizer que ele tinha que ficar, perdeu tempo, né? Ele disse, não, acho que você deve ir embora mesmo. Pode falar com a diretoria. Não tem problema, resolva a questão contratual, porque... Você tem contrato, né? Tem contrato, tem que resolver com o clube. Se você quiser ficar, também será muito bem-vindo, porque você é importante. Mas você resolve. E amanhã ou depois de amanhã você me diz. E foi embora dar treino. Se fosse aqui no Brasil, não. Parece um drama. A casa caiu. Isso é verdade. Fulano está insatisfeito. É a primeira coisa que diz, né? Que se eu tenho estresse com isso. Está insatisfeito. Ô, meu amigo, você assinou o contrato, assinei. Você está recebendo, está sendo maltratado no clube? Não, então assim.
Tá insatisfeito o quê, né? Eu nem pergunto, porque não é para estar insatisfeito. Agora, ele quer ir embora também, não tem problema. Paga a multa e vai embora. Não fica com malandragem. E lá o pessoal não aceita muito isso. E eu vejo que o brasileiro tem necessidade, esse mimo de ser acolhido. O argentino, ele já chega, já começa a trabalhar. Você vê. Eu não sei o que é que você acha jogador, mas eu acho um jogador fantástico. Que era do City, que estava... O Julián Álvares. Julián Álvares. Saiu do City, foi para o Atlético de Madrid, teoricamente, um clube com menos... Modelo de jogo completamente diferente. Modelo de jogo completamente diferente. Um time que tem menos recursos, né? Um clube que tem menos recursos. Não é tão grande quanto o City, mas é um grande clube europeu. Sim. Né? E o cara tá nem aí, mesmo. Acho que é maior que o City, né? Em termos de tamanho, assim, talvez seja até maior que o City. De história, de antiga... É porque o City já conquistou muito título agora, recente. Os 15 né? anos do City são muito... muito mais assim... Vamos botar... Quando a gente tá vendo a história acontecer, a gente tem dificuldade de mensurar qual é o impacto daquilo que a gente tá vendo no tempo, né? No tempo, é um pouco do que eu tava falando do Palmeiras. Quando a gente olha para a maneira como o Palmeiras joga hoje, eu não sei como é que esse período da história do Palmeiras vai ser visto aqui a 10, É um cara anos. que... ele é muito raivoso. Eu que era da ESPN e tá na Jovem Pan. O Mauro César. Mauro César. E tem hora que ele me irrita, mas ele entende futebol. Eu gosto dele, mas tem hora que ele me irrita. Ele diz uma coisa certa. O Palmeiras do Abel não é o melhor Palmeiras, mas é um dos maiores vencedores. Então, assim, quem sou eu para dizer se está certo ou errado, né? Eu concordo com isso. Ele não é o mais vistoso, mas ele é um time que você olha para aquele time, você acredita que aquele time pode ganhar o jogo. Eu acho que é uma coisa que a gente tem no Brasil, que vai muito nessa linha do que tu falou do Atlético, é sobre impacto. Ou seja, o Flamengo do Jorge Jesus, só para pegar um exemplo de uma equipe, claro, ela tem um impacto muito maior do que muitas equipes que venceram antes. Sim. Então é muito mais sobre isso, quando a gente está falando sobre mudar a cultura de um clube, o DNA de um clube, é sobre impacto. Eu acho que esse período do Abel no Palmeiras é um período muito impactante. Que vai deixar traços na cultura do clube. Talvez a gente olhe para daqui a 50 anos para o Palmeiras e já tenha uma visão muito mais parecida com aquilo que é hoje do que era na academia, por exemplo. Talvez o Palmeiras seja visto daqui a 50 anos como um clube de intensidade, de competir, de ganhar a primeira e segunda bola, e não seja mais visto como uma equipe que joga, de criar grandes jogadores. Isso a gente talvez esteja vendo a história do clube ser escrita agora. É muito sobre impacto, assim. Eu acredito muito nessa linha. E o atleta brasileiro, quando vai para fora, eu não sei o que é que tu acha, mas como é que eu expresso isso? O atleta brasileiro, ele precisa de um mimo maior, de um cuidado maior. E algumas vezes a relação desempenho-esforço vale a pena. Eu vou cuidar mais desse cara, eu vou mimar esse cara, mas esse cara vai me entregar muito em campo. E às vezes não. E eu noto que muito atleta que não vai ter esse retorno de desempenho esportivo para o clube, quer ter a mesma postura do cara que vai entregar. Então, sei lá, se o Ronaldinho Gaúcho fez isso no Barcelona, é uma coisa. O Joãozinho Dar Neves não pode fazer isso quando ele for para a Europa. Ele não é Ronaldinho Gaúcho. E eu acho que essa falta de autocrítica, né, de autoimagem, pô, quem sou eu aqui? É uma coisa que complica muito o brasileiro. Eu morei e trabalhei em Portugal. Muito brasileiro chega fora não são todos, né, obviamente, mas chega fora com a perna mesmo, com a postura de que sou o melhor daqui, cara, e não é, mano. Tu vai ter que conquistar um pouquinho mais. Assim. É por isso que nesse ponto eu admiro o caso de alguns argentinos, porque os caras... Tem um perfil mais trabalhador, eu acho. Ele tem uma mentalidade mais forte, vim para ficar. Isso. Né? Não é qualquer coisinha que vai me desagradar, né? Isso. E vou para cima. Eu acho que um atleta que representa muito isso que tu tá falando é o Depou, assim. O Depou não é tecnicamente uma maravilha, longe disso. Só que o cara trabalha muito, ele compete muito, não deixa de correr. Ele tem consciência de quem ele é no grupo. Todo time quer ter um cara dele. Ele é dispensável, mas todo time quer ter ele. É aquele jogador que vai jogar com todo treinador. Exatamente. Todo treinador que chegar vai jogar. Ele vai terminar sendo o cara de confiança. O cara que é pau para toda obra, o cara que vai em todas, né? E puxa o clube, né? Puxa o grupo, né? Exatamente. Então isso é importante. Agora, só para dizer, isso é um grande estereótipo, né? Sim. É necessário observar caso a caso, assim, às vezes. Para o pessoal que está ouvindo a gente, não é que o brasileiro é assim, o argentino é assim. É uma grande repetição de costumes que acaba construindo o estereótipo. Né? Criou um perfil. Criou um perfil, exatamente. Que pode ser mudado, né? Tanto é que tem vários argentinos aí. Por exemplo, é que nem o cara... O próprio brasileiro disse, contrata um uruguaio aí que precisa de raça. Quem disse que o brasileiro não tem? Ou que todo uruguaio tem, né? Ou que todo uruguaio tem, né? Inclusive, assim...
Eu já vi muito argentino brigador, tudo. Mas o Calheri mesmo não é. Ele briga com o zagueiro, mas quando o pau canta lá, ele já cai pro canto, já fica por ali. Eu nunca notei, assim. Mas eu acho que tem determinados... Acho que quando a gente olha para a parte tática, a gente também consegue enxergar esse padrão de maneira clara em muitos mercados. O Brasil, dos últimos 10, 12 anos, exportou muito extremo, muito ponta, né? Então a gente olha para... Eu me lembro da Copa do Mundo de 18, a gente tinha Douglas Costa, William, Coutinho, Tyson, que era um 10, mas era beirada também, Neymar. Aí em 22 a gente tinha Antony, Vinícius, Rodrigo, Rafinha. Rafinha hoje joga por dentro, mas na altura da beirada. Então a gente exporta muito uma determinada característica para uma determinada posição. Velocidade, beirada. A Argentina já, a quantidade de 10 que meia tem... E volante que sai pro jogo. Isso, que tem no futebol europeu é enorme. A gente tem tido dificuldade, não sei qual é a tua opinião, mas assim, tirando o Gerson, a gente tem tido dificuldade de trazer os volantes que jogam como antigamente, que sabiam jogar, né? Só marcar. Sim. Aí deu espaço aí para vários gringos aí. O Richard Rios, para mim, eu gosto muito dele. Também. Né? Eu acho que a gente... Eu não sei qual é a opinião que o pessoal tem sobre isso, assim, qual é o ideal que o pessoal tem. Mas quando a gente olha para o segundo volante, em determinado período, eu posso estar errado, mas o sentimento que eu tenho é que o segundo volante, em determinado período, era um 10 que não conseguiu jogar de 10. E aí ele baixou para jogar de volante. Então ele tinha vários requisitos do 10, mas ele não... Às vezes porque a competição na posição era muito grande e ele não era talvez bom o suficiente para ser 10. E aí ele desce para jogar de 8 com aquela qualidade, adiciona no jogo dele ali uma capacidade maior de defender, de competir, e a gente tem o 8 aqui. Quando eu olho para a história do futebol brasileiro, eu vejo muito esse perfil de 8. Um jogador que eu gosto muito, que é nesse perfil, Zé Rafael, por exemplo, do Palmeiras. Isso. Zé Rafael era 10 no Bahia. Ele não era 8 como ele é. Ele até jogou algumas vezes, mas ele não era. Ele jogou até liberado no Bahia. Então eu gosto desse perfil. O Bruno, no Atlético Paranaense, para falar do Bruno Guimarães, o Bruno ele era um 8 que ele era um 10. No triângulo do Atlético Paranaense ele virava um 10. E aí ele, quando sai, ele vem para jogar de 8. Hoje ele joga até de 5, né? Mais do que de 8. Então, e em determinados momentos parou de acontecer no futebol brasileiro. A gente parou de adaptar o 10 a 8, eu acho. E a gente começou a produzir 8 específicos. 8 especialistas, ou seja... Ou o primeiro volante, por ser alto e com também força física, empurrei para ter 2 pitbull. Ou assim, eu acho que tem uma expressão no futebol que ele diz assim, esse cara pega e joga. Uma vez eu estava conversando com o Gabriel Lisboa, imagino que tu conheça, treinador, e o Gabriel falou assim, eu não quero que pegue e joga, eu quero que jogue e pega. Para mim fez muito sentido aquilo. Ou seja, eu quero um que jogue e também tenha capacidade de desarme. E não que desarme por acaso, se ele souber jogar, ele joga, entendeu? Essa lógica eu acho que tomou conta do Brasil em determinado momento. Tem um treinador que eu me dou muito com ele. E, assim, ele é muito amigo de um grande amigo meu. Eu me dou com ele, assim, eu conversei. Leão. Uhum. E eu acho que Leão entende de futebol. Já passou a época, tudo normal. Mas dentro da época dele, ele teve bons resultados e bons trabalhos. Mas ele tinha uma coisa que eu não gostava. Porque o jogador, ele via logo o porte físico. Eu sei que futebol é força, e muita velocidade. Mas eu penso que nem você. Primeiro ele joga. Depois ele pega. Aí se ele vai pegar, se ele é forte, eu arrumo onde joga. Mas primeiro, se o Tele Santana, quando tinha aquele time fantástico de São Paulo, tinha um zagueiro chamado Rogério Pinheiro, que era reserva. E ele foi jogar uma vez de lateral esquerdo contra o Boca Júnior. Aí terminou o jogo, ele jogou bem, não sei o que. O cara, Tele era polêmico, né? Porque ele era chato. O repórter, não, mas Tele, você inventou de jogar 3 zagueiros. Não, joguei 3 zagueiros. Não, eu joguei ele lateral esquerdo. Mas ele não é lateral, não. Quem disse é você? Ele tem que primeiro jogar a bola. Aí depois eu digo onde ele vai jogar. Você tem uma posição, mas você tem que saber jogar em outras posições. Então ele jogou de lateral e jogou bem. Então, assim, eu acho que a gente tem que... E isso é que eu reclamo, principalmente das categorias de base. Sim. O atleta que sabe jogar bola, ele vai ter espaço. Se eu vou trabalhar ele parte física, parte tática, os dois, é outro problema. Dá para entrar num papo bem ciência sobre isso. Quando a gente olha para a história da nossa formação, a gente tem por histórico, né? A gente tem pela maneira como a gente fez no decorrer dos anos, de
dar a bola ao atleta, ver o que ele consegue fazer. Estou falando a grosso modo, né? Ver o que ele consegue fazer e dali tira os fundamentos dele. Então é a maneira como a gente faz no Brasil. O menino joga bola na rua, na praia, seja lá onde for, ele desenvolve relação com a bola e a gente vê dessa relação, do resultado, do produto dessa relação, o que é que falta de fundamento para ele. E aí ele vai para o treino formal. É assim que a gente formou a vida inteira. Na Europa, é o contrário. Então, na Europa, primeiro se há a exposição ao treino formal, aquilo que na educação física o pessoal chama de iniciação ao esporte, depois se verifica a relação com bola dele. Óbvio que eu estou falando de estereótipos, né? Na Europa inteira que é assim. Mas isso acontece muito. Então, um menino ele entra numa escolinha de um clube com 5, 6, 7 anos, ele vai aprender os fundamentos do jogo e, na medida que ele aprende os fundamentos, ele desenrola, ele desenvolve a relação com bola. Então, aqui a gente tem uma formação de um atleta a partir de uma relação formal. Ele tem regras, ele tem o piso sempre o mesmo, ele tem uma série de condicionantes que formam ele como jogador. Aqui a gente tem um contrário, a gente tem primeiro, a gente não tem padrão de regra, o menino chuta a bola na parede e volta para ele, tá valendo. A gente não tem prisão do ponto de vista de regra a cumprir taticamente no jogo. Então a nossa formação é diferente nesse sentido. Eu acho que em determinado momento a gente tem, não é tentado copiar, mas a gente tem seguido, e eu acho que isso tem muito mais a ver com a sociedade do que com o futebol. Tem muito mais a ver com a urbanização dos grandes centros, tem muito mais a ver com a oferta menor de possibilidades dessa relação com bola do menino. Ou seja, antigamente, vou falar da minha infância, né? Na casa dos meus avós, tem 2 campos de futebol do lado da casa dos meus avós, onde eu ia lá jogar. Esses campos hoje são prédios. Então, essa oferta de espaço para o menino jogar diminuiu, acabou. Então, a sociedade foi mitigando os espaços possíveis para que esse atleta desenvolva a relação com bola e a gente foi tendo que se adaptar para iniciar o atleta tal qual se faz na Europa, de maneira formal. 5, 6 anos ele entra na escolinha, treina 3 vezes na semana, não bate nas peladas na rua, aquele é o único momento que ele tem exposição àquele esporte, a bola, e assim a gente vai formando atletas. E a gente já está colhendo os frutos disso hoje, né? Atletas talvez menos criativos, com menos capacidade de resolver problemas no jogo, e eu acho que a gente está indo num caminho muito perigoso. Quer dizer assim, não, dá terrão para esses meninos. Vamos voltar ao que era antes. Cara, não tem como voltar ao que era antes. A sociedade mudou. Não tem como ofertar para o atleta aquilo que era ofertado para ele na década de 90, no início dos anos 2000. O nosso desafio é como é que eu faço para estimular ele o máximo possível dentro da introdução formal, dentro daquilo que é a iniciação do atleta hoje. Ou seja, não é levando ele para jogar num campo esburacado, não é levando ele para, sei lá, para bater pelada na favela. Como eu tenho até um clube, não sei se foi o Corinthians, se foi o Palmeiras, que tinha um programa que os meninos tinham que jogar numa comunidade, em determinado momento ali enfim. Então, não é esse o caminho. O caminho é, dentro da estrutura formal de treino que eu tenho hoje, na iniciação, para 5, 6, 7 anos, como é que eu faço para estimular ele o máximo possível e se aproximar do que era antes, sem desfazer a minha estrutura formal? Acho que esse é o desafio do futebol brasileiro hoje, assim, em relação à formação de jogador. Eu acho que é porque o futebol brasileiro, como o Brasil é muito grande, teve aqui no programa... Que é outra bandeira que eu defendo muito também, isso. 2 olheiros, que hoje o nome é observador técnico. Um é João Maradona, que você deve conhecer, e outro é Lorival, que jogou no Náutico. E eles vão muito para o interior, ou para centros que têm espaço, tipo Norte, Maranhão, Piauí, ainda tem, e no interior. Então lá ainda tem o terrão. Lá ainda tem aquele menino que joga... Acho uma estrutura que se achava em grandes cidades nos anos 2000. Hoje não tem mais aqui nas grandes cidades. Exato. Então o Brasil, eu concordo com você, ele vai ter de tudo um pouco. Ele vai ter um menino como se um ex-dirigente do São Paulo reclamou do Rodrigo Caio, que era jogador de condomínio, né? E que já vem com uma padronagem diferente. Ele vai ter o cara que veio do interior e que veio do terrão mesmo, né, que tem uma convivência com a bola, uma convivência íntima com a bola o tempo todo. De jogar no sítio, de jogar no sítio, na rua. Na beira do rio, de experimentar terrenos diferentes. Ele vai ter o cara que já vem tarimbado em trabalhar desde o início nas escolinhas e nas divisões de base do clube, né, e você observa bem. O cara começa um treino, um cara que está já acostumado com chuteira, com gramado, toca na bola diferente. O outro não é que é pior, o outro está começando uma nova história, mas tem aquela habilidade que ele criou nessa intimidade com a bola. Eu sou a favor de todos terem vez, porque o time são 11.
tem várias características dentro do time, né? Então você vê, falar de um atleta que vocês trabalham, o Rafinha, do Barcelona. O Rafinha, torcedor, que hoje é a bola da vez na Europa, em parceria com o Rafael aqui. A empresa dele foi contratada pelo Rafinha para fazer os trabalhos e os estudos científicos. Ele vai explicar um pouco isso. Mas você vê, o Rafinha, ele chegou no Barcelona, não desenvolveu o que ele vinha, com a mudança que o treinador fez, novo olhar todo, o Rafinha está engolindo a bola. Isso. Hoje, facilmente, é o camisa 10 do Brasil, sem dúvida, não tem questionamento. Hoje a conversa é se ele não é o melhor jogador do mundo, né, no ano. Eu já acho que está bem distante. Cara, quando a gente olha para o que está sendo feito na La Liga e na Champions, acho que o grande concorrente dele é o Salah, assim, no ano. O Salah já vem bem há muito tempo. O ano passado não foi tanto, mas ele já vem bem. O Rafinha tem que construir a história dele, mas está no caminho certo. Assim, quando eu olho para o ano, né? As premiações são os melhores atletas do ano. Então, a premiação funciona da maneira que os jogos mais importantes ainda estão por vir. Está gravando em março, né? Ainda está por vir. Ou seja, os jogos decisivos que vão definir ainda vão acontecer. Cara, eu não acho nenhum absurdo se o Rafinha, sei lá, se a Barcelona for campeão da Champions e ele conseguir decidir os jogos que faltam, pelo que ele fez até hoje, ele ser o melhor do mundo. Eu acho que é bem plausível, assim. Ele vai estar pelo menos... Vai estar na briga, exato. E eu acho que o Salah, o que é o grande concorrente dele nesse sentido, eu acho que o Salah tem um desempenho de Champions League, até hoje, até agora, nessa Champions League atual, abaixo do que o Rafinha tem. Também acho. Então, quando eu olho para a La Liga e quando eu olho para a Premier League, talvez o impacto do Salah na Premier League seja maior que o do Rafinha. Talvez, eu não sei se é, mas talvez. Não é. Mas na Champions a diferença para mim é evidente. Que o Rafinha decidiu mais jogos, foi mais importante nos jogos de Champions do que o Salah. Está num momento muito bom, tudo. Eu só acho que ele na Champions não tem a relevância que ele tem na Premier League. Ele não consegue desenvolver isso. Agora, é um grande jogador, um cara obstinado. Eu gosto de jogador assim que tem, independente do resultado, ele tem consciência do que tem que fazer, o trabalho. Ele tem 50, acho que são 50 participações em gols no ano. Muita coisa. Não, ele é um monstro. Muita coisa. Vai bater os recordes aí, eu acho que o Liverpool. E a gente tá falando do melhor do mundo, talvez, também, sei lá, se o Real Madrid é campeão da Champions e o Vinícius decide daqui, sei. Não sei. Se o Real Madrid é campeão da Champions... Se o Real chegar, acabou, viu, filho? Acabou, pode ficar com tudo. Eu não duvido do Real Madrid, não é uma questão mais... O Real Madrid na Champions e a Champions e o Real Madrid se confundem. Não é assim, tem um time excelente, tem muita tradição, mas eu acho que tá mal até. É isso, assim, eu olho menos para isso, sabe? Para tradição, pro histórico, eu olho mais porque tá... Não. Quando eu olho para a equipe jogando, eu digo, será? Pois é, o problema do Real é que na Champions ele tem uma identificação absurda, então ele cresce na Champions. Eu falei do Vinícius, pode ser o Mbappé também, sei lá, se decide oitavas, quartas, semifinal... A gente vai estar colocando... É um pouco do melhor do mundo do Vinícius ano passado. O Vinícius perdeu a bola dele pro Rodri e ganhou da FIFA, né? Os primeiros 6 meses do Vinícius não são bons, velho. Na temporada 23, 24. Então o Vinícius é melhor do mundo pelo que ele fez de janeiro para maio, não do que ele fez de agosto para dezembro. E foi decisivo, como você falou, em alguns nos jogos importantes. Contra o Bayern, na Champions. Ele foi decisivo. Apesar que eu gosto muito do Rodrigo. Do volante. Não, do Rodrigo brasileiro. Rodrigo, né? Raio. O Rodrigo é absurdo. Eu acho que cara de relação com bola, de talento puro, eu acho que é o melhor que a gente tem, assim, nesse sentido. Esse é outro debate que eu acho que é bom, assim, como a gente hipervaloriza a relação com bola. Futebol brasileiro. Sim. Como a gente olha para como o atleta trata a bola e... Eu gosto disso. Eu também gosto, eu amo isso. Acho que esse é o nosso diferencial, mas isso não resume o jogo. Não. A gente tem muita gente que olha para um atleta que eu não vou entrar eu vou levantar uma polêmica, mas eu não vou entrar. Que da maneira como ele se relaciona com a bola, diz assim, não, esse cara é muito melhor que o outro. Cara, não, velho. O outro tem outras competências que o jogo pede, que esse cara aqui não tem. Ele pode até ter uma relação com bola melhor, mas esse outro aqui tem outras competências que o jogo pede, que esse cara não tem, e por isso é melhor. Eu acho que no Brasil a gente supervaloriza muito a relação com bola. Tem muito atleta que a carreira do cara é mediana, a carreira do cara é bem mais ou menos. Às vezes o cara bate na Europa e não dá certo, ou bate na Europa e fica num nível competitivo mais baixo. Que a gente põe o cara lá em cima. Esse cara é um monstro, ele joga muita bola. E tu vê que a relação com bola do cara é altíssima, de fato. Faltou muita coisa, faltou o resto. Não o resto no sentido de que ele não tinha mais nada, mas faltou muita coisa. Então me dá um exemplo bom de quem não tem essa relação tão íntima com a bola, mas tem todo esse resto. O Vinícius, por exemplo, o Vinícius Júnior. Eu não acho que a relação com bola do Vinícius é tão alta.
Eu acho que a relação com bola, se a gente olhar para os 4 da seleção ali de frente, o Rodrigo, vamos imaginar uma seleção com o Neymar, Rodrigo, Vinícius e Rafinha. A relação com bola mais baixa, para mim, é do Vinícius. Mas eu não sei se o Vinícius, talvez o Vinícius seja melhor jogador que o Rodrigo, por exemplo. Jogador, na completude, tudo aquilo que o jogo pede. Talvez o Vinícius seja melhor jogador que o Rodrigo. Acho que tem um debate aí, dá para debater. Eu gosto dos dois, porque os dois são decisivos na hora que tem que ser, apesar de pouca idade. Mas tu não acha que a relação com bola do Rodrigo é melhor que a do Vinícius? Acho. E acho desses todos que você falou, a relação com bola do Neymar é melhor que todos. É absurdo. Mas não é Mas falta outras coisas. Não é tudo. Entendeu? Não, concordo. Eu vou falar uma coisa que vão me apedrejar. Eu sou fã, eu sou apaixonado por esse jogador. Eu acho que é um jogador que marcou a minha geração. É um cara que se eu encontrasse um dia para ter uma foto, eu choraria nesse cara. Mas eu preciso contextualizar. Chora senão... pelo clube, meu irmão. Não, porque senão vão dizer que eu não gosto do cara. Mas um cara que em determinado momento a gente olhou para a relação com bola e hipervalorizou foi o Ronaldinho Gaúcho. Eu adoro ele. Eu sou fã, apaixonado por ele. Eu acho que foi o último 10 do Brasil. Pode ser. Eu não nego isso. Rafinha não tá bem? Sim. Ronaldinho, se tivesse a idade dele, é melhor que ele. Não, Ronaldinho é fenômeno, pô. A minha discussão não é essa. É porque é muito agora, difícil a relação dele é só bola. Não sei se é só bola, mas ele foi hipervalorizado. Sabe uma opinião que é muito comum no futebol brasileiro? É dizer que o auge do Ronaldinho é maior que o auge do Messi, por exemplo. Tu acha isso? Acho. Eu acho que isso é uma visão que supervaloriza a relação dele com bola. O auge dele foi curto, mas eu acho. Eu acho que talvez o auge dele tenha sido mais mágico, mas não melhor porque você usa termos diferentes. Eu vou então concordar com você sobre magia. Mas em termos de efetividade e resultado e ser mais completo, o Messi é mais completo que o Ronaldo. Sim. Mas em termos de bola, relação íntima com a bola, acho que o Ronaldinho eu não vi igual. Esse é o ponto. Você tocou no ponto que para mim é o crucial do debate. O Ronaldinho Gaúcho, ele talvez tenha sido a melhor relação com bola que eu vi no futebol. Mas ele não é o melhor jogador que eu vi no futebol. Não. Entende qual a diferença? E eu acho que no Brasil a gente supervaloriza muito a relação com bola. Eu vou dar um exemplo contrário. Eu sou assim, eu valorizo o Romário. Para mim é melhor que o Ronaldinho Fenômeno. Que o Gaúcho. Não, Romário é melhor que os dois. Romário é o maior centroavante que eu vi na minha vida. Talvez seja o maior centroavante que eu vi. Mas porque todo mundo fica olhando o Romário já em fim de carreira quando ele voltou para o Brasil. Mas quem vê ele jogar, o que ele jogou, Copa América, os campeonatos carioca que ele deu ao Vasco, PSV, o que ele fez chover na Holanda. Sim. E depois quando ele chegou no Barcelona, e não só eu digo não, somente Cruyff, que era o treinador, e disse, rapaz, com ele ninguém aguenta, ninguém pega, ninguém consegue. Tu não acha? Vou levantar uma relação com a bola. Eu vou levantar uma bola. Tu acha que a carreira do Romário poderia ter sido muito maior do que foi? A carreira do Romário é enorme, gigante. Sim. Poderia ter sido maior ainda? Não, poderia. Primeiro, ele não tinha o entendimento que hoje um jogador tem. Segundo, que a distância que tinha Brasil-Europa de convivência e nível era outra. Mas o cara chegou e já fez sucesso na carreira assim que ele chegou. Eu admiro muito o atleta que faz a escolha não óbvia. Eu admiro o atleta que, como o Adriano Imperador fez de voltar para o Brasil, como o Romário fez de voltar para o Brasil. Ele estava no auge, campeão do mundo, volta do Barcelona no Flamengo. Eu vi até uma entrevista recente dizendo que voltou até ganhando mais. E ganhava no Barcelona. Eu admiro muito o cara que tem coragem de fazer esse movimento, que todo mundo está indo na direção, o cara faz outro. Eu admiro muito. Agora, é inegável, na minha opinião, de que a carreira do Romário pro mundo teria sido maior se ele tivesse continuado no Barcelona. Ah, sim. Ou no clube do mesmo naipe. Na Europa. Menos na Itália, porque o futebol italiano naquela época, inclusive, era tanta pegada que o Romário, não é que ele não consegue, tanto é que quando ele vai para a Copa ele resolve. Mas é que jogador como o Romário, jogar na Espanha, jogar na Holanda e no futebol inglês é melhor. Sim. Eu tenho dúvida. O pessoal da ESPN, desculpa estar atropelando alguns assuntos. Mas é bom assim. O pessoal da ESPN está falando, eu assisto muito. Dos programas esportivos que eu mais gosto estão na ESPN. Mas eles falam lá do medo, acham que o Estevão não deveria ter ido para o Chelsea. Eu já acho o contrário. Eu não vejo ninguém no Chelsea com a relação com a bola que o Estevão tem. Sim. Aí ele vai ser o diferente lá. Cara, eu tenho uma ideia, entrando já nesse assunto, assim, quando eu olho para o movimento que o Vitor Roque fez, que o Hendrick fez, a gente tinha uma ideia no Brasil, muito do atleta tem que ir para um clube menor, na Europa se adapta, se ambienta, depois dá o salto para o clube grande. O Romário, o Ronaldo Fenômeno fizeram isso, né? Para o PSV, etc. Eu sou muito a favor do cara ir direto para o grande.
Eu sou a favor do cara, ele tem que, se ele é fera, ele tem que ir logo pro direto, ele tem que ir logo pro nível competitivo mais alto, direto pro nível competitivo mais alto. Eu sou jogador, me preocupava quem é que tá no comando. Pegar o melhor contexto, Então, mas por no exemplo, nível alto. o Kaká foi o melhor do mundo na mão do Ancelotti. Isso. Quando o Vinícius Júnior ia pro Real Madrid, que foi pro time B, quando o Vinícius chegou, ele não foi pro... Sim, foi pro Castilha, né? Que chamou. Ele teve uma conversa com o Kaká. E o Kaká disse, confia que ele vai te melhorar. E o Vinícius Júnior jogou, melhorou. O Vinícius Júnior que saiu do Flamengo, que joga no Real Madrid, é outro. Claro que se ele estivesse também no Flamengo, ele ia evoluir, porque ele saiu daqui muito novo, Exato. Direitinho, então ele tem potencial. Diferente, eu nunca gostei de Paquetá. Nunca gostei. Tu não gosta? Não, Deus me livre. Não, não. Eu acho muito bom jogador. Não. Prefiro o Ganso do que o Paquetá. Não, eu acho que não. Aí discordamos frontalmente. Eu prefiro o Ganso. Não tem intensidade e tudo, mas a relação da bola com o Ganso me fascina mais do que o Paquetá, que ele é bonzinho em tudo. Ele é bonzinho em tudo. Ele é um bonzinho meio, ele faz de vez em quando um gol, ele marca, mas não vai resolver nunca. Ele não vai resolver nunca. Ele é um 8 em tudo, mas falta ser 10 em alguma coisa. O Ganso tá morto, mas ele pode achar uma bola que ninguém acha. E deixar o cara na cara do gol, como ele faz de vez em quando. Não seria jogador do meu time, eu só comparei para você entender como eu penso, né? Para mim, jogador, o 10 tem que fazer gol, o centroavante tem que fazer gol. Por exemplo, vamos discutir aqui, eu já vi que tu... Savinho. No meu time ele não joga nem no banco, ele fica aí. Pode ir embora. Que o cara, o quê? Savinho é pois é. Aí a gente tem uma visão, a minha antiquada, a sua é moderna. Meu amigo, o cara é atacante do Manchester City. O cara tem um gol em 25 jogos. Ele não vai ser titular no meu time nunca. Teve um lance do São Paulo que todo mundo reclamou do... Não sei se você viu agora contra o Novo Horizontino, que fez uma bela... O Eduardo Batista deu um nó no Zubeldia. Acho que o Zubeldia tá com... Eu não vi o jogo não, mas... Jogão. Jogão. Teve uma bola que o Ferreirinha, ele vem, passa um, passa outro, entra na área, o Calheri tá solto assim do lado. E ele chuta na frente do goleiro e a bola sai. Aí o cara diz, devia servir. Meu amigo, o cara é atacante. Passou por 2 zagueiros, frente a frente do goleiro, vou servir quem? Não vou servir ninguém, não. Eu tenho que fazer o gol. Posso errar como ele errou, mas eu vou servir. Esse negócio, quando inventou, Rafael, de assistência, isso é o começo do fim. De assistência é importante. Né? Não, é importante. Agora, daqui a pouco, estamos dizendo que o Gabriel Jesus acabou-se para mim. Tirando o nome, eu sou cristão, o Gabriel, ele disse que prefere dar uma chance que fazer um gol. Eu mandava ele embora. Ele foi contratar ele para ser um 9. Já não tá dando certo. O cara diz um negócio desse, meu amigo, esse rapaz começou o fim dele. Entendi. Meu filho, você quer voltar para o Brasil? Eu tenho uma visão diferente, mas eu entendi. Não dá. Eu sou. Camisa 10 tem que fazer gol. Camisa 9 tem que fazer gol. Zagueiro tem que defender e lateral tem que marcar e cruzar. Porque, por exemplo, deixa eu te fazer uma provocação. Tu acha o Haaland, então, o melhor atacante que... Não, melhor não. Mas é eficiente. Mas fez 60 gols no ano. Sim, não é o melhor. Você perguntou se é o melhor. Mas para mim ele fez o papel dele. Sim. Agora eu faço o gol. Se tu leva, a culpa é tua, não é minha. Ah, mas tu tem que marcar. Eu digo, quem tem que marcar é tu. Eu tenho que fazer o gol. Depois eu vou marcar. E aí eu penso que nem Leão. Leão uma vez eu perguntei, ô Leão, e esse é o de goleiro de segue pé? Ele fez, primeiro ele tem que agarrar a bola. Ele joga com a mão. Depois, se ele sabe sair com o pé, ótimo. Mas não adianta eu ter um goleiro mais ou menos com a mão e sai muito bem com o pé. Eu prefiro ser péssimo no pé, mas debaixo dos 3 pau, o cara pega tudo. Não dá, vai começar a querer inverter. Eu acho que o zagueiro artilheiro. Eu digo, pronto, eu detesto isso. Quando termina o jogo, Alexandre, tem o melhor jogador, goleiro. Aí, vê o que acontece. O zagueiro é o melhor jogador do time. Eu digo, oxê. Então mudou tudo. Mudou, eu tô acostumado com a época de antanho. Não dá, não. É por isso que o Brasil não ganha. Eu entendo a visão, mas eu acho que, por exemplo, eu tenho vários casos assim. Um dos melhores 9 que eu vi jogar. Eu acho um cara genial. O Klopp, quando estava no ele falou, vocês têm que escrever livro sobre esse cara. É o Firmino. E o Firmino fazia pouco gol. Mais ou menos. Assim, 15 gols. Mas jogos importantes ele aparecia. Sim. Mas é 15 gols no ano, 17 gols no ano. Ele não era um atacante de 40 gols na temporada. Mas também nos clássicos, nos jogos decisivos, ele aparecia. Sim. Cansei de ver ele ou fazendo ou servindo. Aí tudo bem. Porque no clássico você está muito apertado. Mas ele, inclusive o Salah e ele fizeram várias vezes duplas e tudo.
Sim. Mas assim, eu gosto do Firmino. O Giroud, por exemplo, na França. Horrível. Eu amo o Giroud. O Giroud é um fenômeno. Tá começando a me dar... Acho- Horrível. Acho o Giroud... Tu quer ver um atacante que também não tem Ele é tanto gol, mas eu gosto bastante? Tu vai ficar chateado comigo agora. O Davidson. Como é que é? O Davidson. Tá fazendo caridade, Rafael. Eu acho o Davidson muito bom atacante, cara. Primeira bola dele é bizarra. É aquele cara que ele tem pouco... Não é que o Davidson tem pouco gol. Ele tem até Ele gol. tem estrela, ele é grupo, ele é forte, mas bom, ele é péssimo. O que é bom? Essa é a questão. Aí a gente vai voltar naquele assunto da hipervalorização da relação sim, com bola. Mas eu Ele é limitado tecnicamente nesse sentido. Ele não vai te entregar tanta coisa. Só que aquilo que ele se predispõe a fazer, ele é fenômeno. Pronto, vou te dizer que a bola é bom. dele é absurda. Que pra assim. mim, há 4 anos é o melhor atacante do Brasil. O problema dele é que machucou. Mas pra mim, ele é titular. Você falou Pedro. isso. Não. Eu gosto de Pedro, mas não. Você falou desses 4 aí, né? Quadrado mágico, não sei o quê. Desses 4, alguém vai ter que sair. Mas pra mim, quem é artilheiro, quem na hora do pau... Germancano. Que Germancano? Germancano é um doido. É o Bruno Henrique, meu amigo. Sim. Esse é o rei dos clássicos. Esse joga bem jogo decisivo. Esse faz gol e joga bola. Esse é o meu jogador. Ele faz gol, ele joga bem e ele cresce. Quando o pau tá comendo, ele pronto, agora é comigo. Esse é o cara que traz o time. Sim, Bota eu também Arrascaeta. gosto dele. Não... Arrascaeta some. Marca ele em cima. É porque o time do Flamengo é muito bom. E o treinador acertou. Eu não sei qual é o futuro desse menino. Acho que ele vai dar certo. Ele é muito fera. Porque ele trabalha, ele é estudioso. Ele tem conceito. Bebe muito na fonte do jogo de posição, né? Tem um auxiliar que é muito fera também. Muito bom. Já ouvi falar muito bem dele. Ele tem personalidade também. Você vê que as entrevistas dele são serenas, tudo, mas ele é firme no que ele pensa. Mas vou te dizer, cara, eu sou fã do Bruno Henrique. Alguém vai ter que dar a vaga para ele. Ô, meu querido. Obrigado. Muito obrigado. Ele é um cara, o Bruno Henrique é um danado. É um cara que joga bola. E voltou da Europa meio desacreditado. Uhum. Saiu do Santos. Eu acho que ele teve até uma passagem interessante ali no Wolfsburg, mas tem uma coisa também que contribui muito para... Eu acho que é também outro assunto bom, é o atleta que bate na Europa e volta para o Brasil, sobre como o Brasil paga bem, né? Então, às vezes é melhor o cara estar no Brasil do que estar sei lá, num clube médio da Espanha, financeiramente falando. Não, e eu não penso só financeiramente. Quer ver bem, Rafael? Vamos lá discutir um pouco isso aí. Torcedor entender. Eu jogo bola, certo? Minha profissão é jogar bola. Nem tudo tem que estar relacionado com dinheiro. Essa é uma coisa que eu bato muito. Então, assim, vamos dizer, tu ganha 500 mil. Eu ganho 250, metade. Mas eu ganho bem. Eu frequento as mesmas coisas que você, tenho o mesmo carro, moro no mesmo lugar. Agora, diferente. Tu vai jogar no... Vamos lá, no West Ham. E eu vou jogar no Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians. 60 mil pessoas gritando. Vou disputar todos os campeonatos que imaginar. O West Ham vai disputar o quê? Nada. Tu vai disputar uma Copa Europa. Porque é uma vez na vida, outra morte, que ele vai brigar pro Champions. Sim. É o campeonato europeu, né? A Liga Europa. E ficar ali... E ficar ali entre os 8 ou 10 da Premier League. Vê que negócio sem graça. Eu tenho uma opinião muito... Eu não tenho uma conclusão, assim. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Por quê? Vou te explicar. Hoje a Premier League se tornou uma espécie de NBA do futebol. Então, estar na Premier League é talvez melhor, e essa palavra é muito importante, talvez, melhor do que jogar num grande na Itália, por exemplo. Do que jogar num médio na Espanha. É mais legal hoje, né? Entre aspas, e financeiramente também melhor, você tá no Nottingham Forest do que você tá no Valência, que é um clube tradicional na Espanha, do que você tá no Sevilha, que é um clube tradicional na Espanha, do que você tá talvez no Milan, do que você tá talvez na Fiorentina, que é um clube tradicional. Então, a Premier League está se tornando uma espécie de NBA do futebol. Os grandes atletas querem jogar na Premier League, independente do clube que for. Então, jogar a liga mais forte do mundo é muito atrativo. No caso do West Ham, né? E aí, a escolha que eu tenho que fazer é essa. Eu vou jogar na liga mais forte do mundo contra os melhores o tempo todo, ou eu vou ser ídolo no Brasil. Jogar num clube grande no Brasil, disputar campeonato no Brasil.
Eu acho que a escolha é... Mas não é só Brasil. Vou disputar campeonato do Brasil. Primeiro, brasileiro tem muito mais No Brasil, que eu digo no futebol brasileiro. loucura pelo futebol do que o inglês, apesar que o inglês também adora futebol. Vou jogar Sul-Americana ou vou jogar Libertadores. É assim, a gente meio que... Aquela distância que existia de importância, a gente encurtou. O Brasil ainda não aprendeu. Eu acho que a gente encurtou para vários mercados na Europa, mas para Premier League especificamente, eu acho que não. Eu jogar com torcida em time grande. Eu ouvi de um menino, uma vez eu estava conversando aqui, e estava elogiando o trabalho do Retrô. E que faz o terrenão. Ele pega jogador muito cru e trabalha lá. E eu gosto disso. Mas eu ouvi de um atleta que saiu do Retrô uma vez e estava voltando para Santa. Eu conheci o pai do atleta, encontrei eles e fiquei conversando. Ele, não, estou voltando para o Santa. Eu digo, pai, tu estava bem no Retrô? Tava. Mas por quê? O Retrô é ótimo. Falou super bem no Retrô, ele. Mas eles, diretor, subi no Arruda. Com 40 mil pessoas, 30 mil pessoas. O palco comendo dentro de campo é outra coisa. É camisa, é tradição. Então, rapaz, você falou de um time aí que eu gosto, que é o Milan. Eu vi grandes jogadores no Milan. Os holandeses lá, Van Basten, centroavante, fantástico. Eu fui privilegiado porque a década de 80 eu vi muita coisa boa. Um jogador bom. Muito, em todo canto. Eu acho que talvez seja a melhor década do futebol porque ele era descentralizado. Né? Descentralizado. Tinha jogador bom em todo lugar. Todo lugar, no Brasil, fora. Pô, fantástico. O cara jogar no Milan, cidade como Milão, num país como a Itália, que é um grande país, mas Milão é a maior cidade da Itália, praticamente. Maior time da maior cidade da Itália. O cara disputa tudo, já foi campeão do mundo. Meu amigo. É um negócio diferente. Eu acho arretado, eu acho maravilhoso, mas os melhores jogos não estão lá. Não estão. A melhor liga não está lá. Eu vi agora um jogo Os melhores fantástico jogadores não estão lá. do teu time lá, o Newcastle. Isso. Outro time mediano. Jogão. Foi Recente agora? recente. Duas semanas. É o 4-3, né? É 4-3. Fantástico. É Bournemouth? Não vou lembrar agora. Mas assim, jogaço. Não, é um jogaço. Campo bom, bola rápida, o juiz discreto, igual do juiz discreto. O cara vai errar, mas são discretos, os caras não ficam querendo aparecer. Uhum. O jogador também não fica com palhaçada, peitar. Eles só peitam aqui, né? Porque lá... eu gosto do Abel Ferreira, mas ele é super chato. Duvido se ele estivesse na Europa, ele fazia o que ele faz aqui. Teria a mesma postura. Não, tem não. Ele muda do dia pra noite. Mas assim, é diferente, meu amigo. Você entrar no Milan, entrar num... assim, a gente... Atlético de Madrid. Esse jogo, esse segundo jogo. Madrid vai parar. Eu tenho uns amigos que moram em Madrid. Já estão Alexandre, vai parar tudo aqui. Real e Atlético, vai parar tudo. Mas assim, na Lá na Inglaterra não para, não. Na Espanha, os três grandes acho diferente. Jogar no Atlético, no Barcelona, no Real Madrid acho diferente. Jogar no restante. Mas para pegar o Milan como exemplo. Então, pega um menino que nasceu em 2000. Ele tá com 25 anos hoje. Ele viu pouquíssimo do Milan. Ele não tem a ideia do tamanho do Milan, da tradição. Ele tem do que ele ouve falar, daquilo que é contado para ele, mas ele não tem ele não viveu o espírito do tempo. Então isso eu acho importante para ter a dimensão do clube. Mas vou falar uma coisa que me favorece. Aí eu pego ele, olha, você vai no West Ham comigo e você vai no Milan comigo, você vai decidir. Tu acha que ele é de Milan? Não, no West Ham o cara dá bom dia. Ele, bom dia, senhor. Entra, tem a comidinha dele, tudo organizado. Cara do inglês, né? No Milan já tá a confusão. Torcedor passando e gritando. Dia de jogo, a loucura. Ele vai ser Milan. Não sei, cara. Quando entrar no San Siro... Pode ser. Mas eu não sei, assim. Porque eu acho que o atrativo da liga é muito forte, assim. Quando ele, sei lá, vou jogar contra o Aston Villa, por exemplo, pego o 11 inicial do Newcastle, né, do Bruno. A gente tem, por exemplo, o melhor do mundo, assim. O Newcastle tirou o Tonali do Milan. Para pegar um exemplo. O Newcastle tirou o Isaac hoje, está com 18 ou 19 gols. O Isaac talvez não tenha um clube na Itália que consiga tirar o Isaac do Newcastle. Tira não. Então, nem a Inter, nem a Juventus. Que tem dinheiro. Eu acho, se eu sou jogador hoje, se eu tenho 18, 19 anos, sou craque, posso escolher para onde eu vou, isso na Premier League me atrai. Quer dizer, todo jogo na Premier League é jogão. Eu vou pegar
Vou pegar o Brighton lá, é difícil pra caramba, velho. Vou pegar o Newcastle fora, pô. Não. Eu vou ter contra grande, Chelsea, Tottenham, Liverpool, United, City. Já são 5 jogos. Posso estar esquecendo de alguém aqui. Arsenal, 6. Já são... Liverpool eu falei. Vamos pegar esses 6. São 12 jogos grandes no ano, garantidos. Sim. Eu acho que isso é muito atrativo, assim. E os caras têm mais paciência. O inglês tem mais estrutura, paciência com você estar em boa ou má fase. Sim. O italiano já é mais tipo brasileiro. Já é mais brasileiro. Já. A gente atendia Vai na pressão. O Igor Júlio, que é um zagueiro que hoje está no Brighton e jogava na Fiorentina. E a gente sentia isso, assim, na Fiorentina. A gente foi lá a Firenze ver jogo dele em loco, que a torcida é muito parecida com a gente, assim. É. Um ponto de cobrança. Já lembra logo todo mundo. Segundo passo errado, já xinga. É ótimo isso. Eu acho isso ótimo. Pode ser. Eu sou fã de, futebol pra mim é isso. Mas aí, pegando esse gancho, você falou uma coisa antes da gente iniciar, sobre o idioma. E aí, já vou abrir para você falar sobre o idioma, e me surpreendi, eu gostava dele. A gente comentou aqui, no programa lá atrás que a gente fez, que a gente gostava mais dele do que do zagueiro paraguaio do Palmeiras. O Gustavo Gomes. Como o Murilo arrebentou, hein, meu? Sim. É um monstro lá. Ele é muito bom jogador. E lá é que ele deu certo mesmo, ele tá jogando de todo jeito. Ele tem uma coragem pra jogar com bola que é absurdo, pra conduzir. Ele sai pro jogo, parece um 10. Não digo um 10, mas um bom 8. Sim. E até fisicamente se atrapalha, porque ele é mais pesado, é mais do 1 para 1. Ele é habilidoso, né, velho? Acho que o Murilo tem alguns pontos do ponto de vista de defesa da área, segundo pau, mas essa capacidade de construir dele é raro, assim. Cara, quando eu olho pra Premier League... absoluto. Do Nottingham, né? Assim, por exemplo, quando eu olho pra característica dele, a gente não vai achar muito. Ele é canhoto ainda tem isso. Acho que talvez o Magalhães, o zagueiro do Fulham, canhoto. Eu não gosto do Magalhães. Tu não gosta do Magalhães? Acho que o Magalhães é fenômeno. Não gosto dele na seleção. Ele como jogador nos clubes, sim. Sim. Acho que o desempenho ainda não... Ele ainda não repetiu o desempenho da seleção no clube. Isso. Sim, faz sentido. Não sei se também é culpa do que a gente tem entrando aí na seleção, pelo amor de Deus. Uma seleção é muito difícil. Eu acompanho o dia a dia dos caras, é muito difícil. Cara, aquilo é loucura. Porque, vê bem, o cara treina com... 2 sessões de treino pra jogar. Um jogo contra a Argentina fora. Isso é loucura. O cara treina com o treinador, aí vem pro Brasil. A gente precisa rever o calendário, gente. Isso é um câncer no futebol. A gente precisa rever o calendário, gente. É cruel. Mas isso é um outro... Eu não penso tanto assim, não. Um outro assunto. Eu acho que tinha que rever alguns campeonatos, mas... O debate da grama sintética e grama natural, não, se você parar para pensar, não é um debate sobre grama, é um debate sobre calendário. Por quê? Qual é a prerrogativa da grama sintética no Brasil? O calendário ele é tão abarrotado de jogos, ele tem tantos jogos, que o gramado natural de clubes que tem estádio não aguenta você jogar 3 meses seguidos, 3 jogos por semana. O gramado não aguenta, não tem tecnologia no mundo que faça aguentar. Mas isso é culpa dos clubes também. Vê bem. Vê que negócio errado. O cara sai da Libertadores e pode voltar para a Copa do Brasil. Sim. Não é mais assim, né? Mas era assim. É assim. Ainda na primeira fase o cara pode voltar. Como assim? Se ele for desclassificado na Copa Libertadores, ele pode voltar. Ele participa da segunda fase. Ok, porque ele só entra na segunda. Ok, sim. Então, assim, como é que tu tá no campeonato e tem uma janela aqui? Já tô beneficiando tua incompetência. Se tu foi para Libertadores e conquistou esse direito, tu agora se livra lá. Na Europa não tem isso. Aí o cara começa a sobrecarregar os jogos que ele vai jogar. Aí tem o campeonato estadual que eu sou a favor. Mas podia ser outro modelo. Totalmente. Eu sou a favor do estadual 6 meses. Deixa eu agora jogo sub-23, meu. Deixa eu te dar um dado aqui, pra pegar o celular, porque eu acho isso bizarro. A gente tá em março. A gente tá gravando que dia? Só pra deixar o telespectador ciente do 6 de março. 5 de março. Então, hoje é 5. Aniversário da minha mãe, inclusive. Parabéns. Deixa eu te dizer aqui. Vou pegar um clube, sei lá, o Palmeiras. Eu vou entrar aqui nos jogos. O pessoal que tá só ouvindo, eu tô entrando aqui nos jogos do Palmeiras. Eu vou pegar o início do ano do Palmeiras. O primeiro jogo do Palmeiras foi dia 15 de janeiro contra a Portuguesa, 2-0. O Palmeiras jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 jogos. Hoje é dia 1 de março. São 13 jogos em 45 dias. Sim. Né? O último jogo foi dia 1 de março. Né? Hoje é dia 5, mas o último jogo foi dia 1 de março. Então são... Do dia 15 ao dia 1 de março, são 45 dias. São 13 jogos em 45 dias. 13 jogos em 45 dias. Isso é loucura. Não tem gramado natural que aguente isso. Imagina que porque o gramado do Allianz, né? Imagina que metade desses jogos foi em casa, né? 6 ou 7. Vocês vão pegar 6. São 6 jogos em 45 dias em casa. Não tem gramado que aguente isso. Mas eu acho que aí 6 jogos dava pra aguentar. Em 45, a gente tá falando de jogar a cada 10 dias, 8 dias. Um gramado, qual a tecnologia de grama natural que sustenta isso? Fora, se o clube tiver feminino, se tiver sub-20 que joga no estádio, não tem como, pô. É impossível, é impossível. Eu acho que a gente, para debater eu sou a favor do grama natural, não estou defendendo o gramado sintético, eu não gosto do gramado sintético. Eu também não. Eu acho que é completamente diferente. Acho que tem muito... A gente está numa onda agora de, não, vamos pegar o estudo que compara as lesões em grama natural e em gramado sintético. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante para o estudo, a gente precisa avaliar isso quando for analisar o estudo, é que o gesto do jogo muda. Se o gesto do jogo muda, o perfil de lesão muda. É muito, muito simples. Qualquer pessoa que joga bola sabe disso. Então, se a intensidade... A velocidade é outra. Exato. A intensidade de um desarme, a intensidade de um encontro na grama natural é completamente diferente na grama sintética. Então, a relação não pode ser direta. Enfim. Mais ou menos se a gente comparar com tênis, torcedor. Piso de quadra rápida. Isso. Com Saibro. Com Saibro, perfeito. Então, é o mesmo esporte, de fato. Mas mesmas dimensões, tudo. Mas a jogabilidade é completamente diferente, o que vai impactar nas lesões. Então, não tem como fazer essa correlação direta. E o debate, que eu percebo que os atletas estão levantando, sobre a qualidade do jogo. A qualidade do jogo muda. É só você olhar os jogos. É uma coisa subjetiva, né? Que não tem como... Mas, para mim, é evidente, assim. A qualidade do jogo muda. Então, eu sou a favor da grama natural. Mas, quando eu vejo o lado do administrador, do gestor do clube, eu me ponho no lugar do cara, velho. Como é que o cara do Maracanã, para pegar um exemplo de um estádio enorme no Brasil, como é que a administração do Maracanã preserva uma grama natural de qualidade? Difícil. É impossível. E lá joga ainda 2 times. Flamengo e Fluminense. Pô. Então, o nosso debate sobre grama não pode ser sobre grama, porque a gente precisa matar um problema anterior, que é o que causou a entrada. Qual é a prerrogativa de grama sintética no Brasil? Não dou conta do calendário, então o que é que eu faço para conseguir ter um gramado que a bola role e que não tenha um custo de manutenção, ou eu não tenha, ou eu viabilize isso? Gramado sintético. Acho que o primeiro do Brasil é o Atlético Paranaense, né? Se eu não estou enganado. Então, assim, a questão é essa para mim. O dirigente resolveu essa pergunta colocando gramado sintético. Essa pergunta dele, o que originou essa pergunta dele, é um calendário apertado. É um Palmeiras fazendo 13 jogos em 45 dias do Paulista. Então, a gente precisa rever isso, urgente. E aí, para pegar no ponto da seleção, o treinador de seleção, ele recebe, esse é um problema que eu acho que ele é mundial, no Brasil está pior, mas ele é mundial, a Inglaterra também, a gente atende atleta da Premier League, acho que a gente está com 4 ou 5 atletas na Premier League hoje, todos se queixam disso, é que o cara chega da seleção, olha como é que é o calendário do cara, o jogo vai jogar na quinta, então ele jogou no domingo, pelo clube, ele viajou, uma viagem de 5 horas, da Europa para o Brasil. Então, 5 horas de viagem, ele esqueça jet lag, ele não tem esse direito de sofrer com isso. Noite de sono. Então, ele vai chegar na segunda-feira, vai fazer um treino de recuperação. Uma academia, às vezes nem para o campo generativo. Vai. Alguns atletas não chegam na segunda, eles só vão chegar na terça. Então, o treino que foi para os atletas da segunda vai acabar sendo para terça para um determinado grupo de atletas. Então, o primeiro treino é quarta. O primeiro treino de verdade é quarta. Joga na quinta. Ou na sexta. Na data FIFA. Acabou. O treinador teve um treino meia boca na terça, de 23 com 18, com 16, e teve o treino de verdade que antecedeu o jogo. Que é um treino que ele não pode dar intensidade. Ele não pode, de fato, colocar os exercícios que ele gostaria de fazer, porque vai jogar no dia seguinte. Mas aí ele fica submetido ao calendário e data FIFA do clube que o atleta está. Então já aí não passa a ser um problema do futebol brasileiro. Sim, só. É futebol exato. Mundial. Aí cabe ao treinador. Aí, Rafael, vê bem. Não tem... O cobertor, ele é curto. Sim. Aí ele vai ter que definir se ele vai chamar um segundo volante que joga na Europa ou se ele vai chamar a Jéssica que joga no Flamengo. Que ele consegue ter um treino melhor. Aí uma decisão. Porque eu não vou conseguir conciliar. Eu concordo com você, em gênero, número, grau,
de que o futebol brasileiro tem um calendário muito ruim. Eu não vou também me adequar à Europa. Ele tem a vida dele lá, eu tenho a minha vida aqui. A gente pode tentar conciliar, mas a gente nunca vai ser igual. Até porque o futebol para nós é diferente do que para eles. Sim, sim. Mas eu concordo que o nosso... A função social do futebol no Brasil é diferente de lá, assim, sem nós dúvida. estamos... E tem a Alemanha que pensa diferente, que eu vou entrar no assunto. Mas nós estamos tentando conciliar, mas a gente tem um conflitante. O treinador da seleção vai convocar. Ele vai ter que escolher. Eu tenho outra página desse livro, que é uma questão cultural. O que é que acontece se um treinador ele convoca tendo como principal prerrogativa dar treino? Ele cai no dia seguinte. Não sei se ele tiver resultado. O problema também é que as pessoas querem saber assim. Quando eu era dirigente e conversava com os treinadores, eu disse, não, Xana, o trabalho está sendo bem feito. Eu digo, olha, presta atenção. O trabalho está sendo bem feito. Você trabalha muito e é honesto. Aí o cara relaxa. Mas para a profissão que você mesmo escolheu, se você não tiver resultado, não anda. Você vai encontrar na sua vida dirigentes que apostam e que vão segurar, mas ninguém fica com ad eterno, sem resultado. Não tem como fazer. Você não está na Europa. E tem mais, depende da Europa. E depende do nível que você está. O Guardiola não caiu ainda, porque é Guardiola. Guardiola, sim. Porque se fosse o mais ou menos que tivesse com o resultado que ele tem hoje, e o nível de gasto que ele fez o clube ter, ele estava muito mais balançado. Só que os caras respeitam. Então, assim, o Ancelotti já anunciou, não fico mais. Essa é a minha última temporada. Ganhando ou perdendo, porque ele já viu que já deu. Ele já não consegue mais evoluir. Extrair do grupo, né? Ele tem que ter novos ares, ter umas férias, normal, faz parte. Então, assim, eu não sei, cara, porque eu vejo o treinador muito com essa conversa, mas ele tem que tomar decisão. O que é que adianta também ele ter um monte de... Aí o que é que a gente faz? Esse cara tem uma seleção na mão e não consegue ter resultado. A culpa é dele. Não, a culpa é que eu não consigo treinar. Ele encontrar essa equação, eu não queria estar na pele dele, porque é difícil. É isso aí. Eu entendo. Para isso. Eu entendo o ponto que tu tá querendo chegar no sentido de que, cara, as regras do jogo são essas, te vira com o que tu tem. Tu não tem como mudar o mundo. Eu entendo essa lógica. O Brasil não vai segurar os 11 titulares da seleção brasileira aqui. Sim, sim. Não consegue. A data FIFA já ajudou muito, porque antes nem data FIFA tinha, lembra? Sim. O clube ainda liberava se queria. Sim. Se quisesse, né? Quer liberar, era aquela confusão da CBF. Hoje não, cara, é obrigado. O ponto que eu acho que é importante é que o treinador da seleção brasileira hoje ele tem pouquíssimo tempo para treinar. E ele precisa montar um time. E tem caminhos que ele não consegue seguir que poderiam ser interessantes para montar uma equipe, porque a cultura do nosso futebol não permite. Coisas que eu penso, por exemplo, eu olho para muitas seleções, contextos diferentes, culturas diferentes, mas que jogam uma equipe no primeiro jogo. Data FIFA não são 2 jogos, na grande maioria. Jogam uma equipe no primeiro jogo, jogam uma equipe mexida no segundo jogo. Então, isso dá respiro para os atletas. Isso faz com que os atletas que vão jogar o segundo jogo, eles vão treinar diferente dentro do mesociclo, né, para usar um termo da ciência do jogo. Dentro do mesociclo, eles vão treinar diferente, porque eu não quero eles prontos para quinta, eu quero eles prontos para terça seguinte. Se o treinador da seleção brasileira fizer isso, ele tá fora, pô. Se ele fizer isso, perder, ele tá fora. Se ele convocar um grupo e deixar claro, evidente, desde a convocação, que pro primeiro Brasil, data FIFA agora em março, Brasil e Colômbia vai jogar 11 e Brasil e Argentina vai jogar 8, dos 11, 8 vão ser diferentes. Se cair, se perder, ele tá fora, ele cai. Vai abrir agora não existe mais. O Galvão Bueno vai abrir o Bem Amigo na segunda-feira. Tá sendo a linha do cara. Então, a gente tem caminhos que a nossa cultura não permite o treinador fazer. Isso só amarra mais o cara. Pô. Mas antes de você nascer, tinha uma coisa que eles deixaram. As seleções brasileiras tinham um time base. Pegava o melhor time do Brasil, era a base da seleção. Sim. Isso já aconteceu com São Paulo, com o Palmeiras, com o próprio Flamengo. Talvez seja uma solução. Talvez. Pode ser. Talvez, por exemplo, o Flamengo não se encaixaria porque tem muito gringo. Não é uma ideia que eu curto, mas é uma ideia, entende o que eu tô querendo dizer? É um caminho. É um caminho. É uma solução. Talvez ele tenha que testar. O que não pode é ele ficar chovendo no molhado. Ele não consegue tracionar, nem consegue mudar. Isso, exatamente. Aí é que eu digo que tem os grandes técnicos, que tem coragem. O cara não está mais preocupado com o cargo, ele está preocupado em fazer o trabalho dele. E aí ele vai procurar soluções
que às vezes ele nunca encontrou e vai sair da caixinha para fazer diferente. Treinador da mesmice, como Tite, por exemplo, eu acho que Tite não é tão ruim quanto o pessoal diz. Acho que Tite teve resultados importantes no Brasil. Acho que faltou uma Copa do Mundo para ele. Eu acho que ele estava muito longe de conquistar, mas não acho que ele... Você já estava longe? Acho. Você acha que se a bola do cara dá na trave e não entra, Brasil e Croácia, então acho que a gente passava da Argentina, não? Passava. Eu sempre disse que o Brasil em dificuldade ganha da Argentina. É a Argentina que tem que ter medo do Brasil, não o Brasil tem medo da Argentina. Esse negócio de raça, de que eu vou bater. Pode bater à vontade. Se botar a bola e a gente for pra cima, a gente dá ali. Mesmo ele comece. Agora, eu acho que, como aquele jogo, como outros, porque o jogo da Croácia, ele já não era para ter chegado. Teve muito jogo pior que ele já ganhou na camisa. Por exemplo, todo mundo fala do Neymar. Eu não sou muito fã do Neymar. Acho ele um craque, mas não sou muito fã. Mas ele fez o papel dele. Carregou a bola e fez o gol. Ele tem culpa do cara levar o gol lá, os caras se abestalhar. Agora, faltou comando de Tite. Aquele 7-1 da Alemanha no Brasil. Faltou comando. Como é que tu leva 7-1 dentro de casa? O 7-1 é um jogo que eu nunca revi, assim, nunca consegui rever. Eu já vi 4 vezes o aquele 7-1. jogo. Nunca consegui A rever. Alemanha não jogou bola para fazer 7 no Brasil. Eu já vi trechos de jogo assim. O Brasil horroroso, mas a Alemanha não jogou aquela bola para fazer 7. Faltou o quê? Ó, hoje vai dar não. Mas vai parar em 3. O Brasil e Croácia já... Pra mim é um dos dias mais tristes assim, na minha carreira profissional, porque eu já trabalhava com o Bruno, né? Então a gente já estava na expectativa. Tem um lado torcedor e tem um lado profissional ali, né? Tem um atleta na seleção. E eu acho que eu gosto muito da comissão, eu gosto muito do Tite. Gosto muito do... Ele trabalha. Eu tenho não posso ser amizade, mas eu tenho uma boa relação com o Kleber Xavier, que era auxiliar muito dele. Bom. Que agora está seguindo carreira solo, né? Vai tentar ser treinador. Sozinho, né? Então, assim, eu acho que ele tem uma decisão naquele jogo que eu discordo muito, assim. Acho que tem coisas do jogo que você não tem como controlar, mas tem uma decisão naquele jogo que eu disse, eu não sei se o jogo seria ganho ou perdido nessa decisão, mas talvez a chance do resultado ser diferente é muito grande. É a entrada, inclusive é nosso atleta hoje, né? É a entrada do Fred ao invés de Fabinho. Porque eu não estou dizendo que o Fred é melhor que o Fabinho ou que o Fabinho é melhor que o Fred, não é isso. Estou dizendo que o jogo pedia muito mais o Fabinho do que o Fred. Foi ruim pro Fred, porque ficou estigmatizado. E daquilo que talvez fosse o objetivo pro segundo tempo da prorrogação, o Fabinho tinha mais característica para que ele fosse mais eficaz. Pro caminho que o jogo se desenhava. E assim, o Tite é um homem inteligente. E um homem vivido. Um homem culto. Me irrita aquela fala professoral dele. Parece que a gente é um bando de imbecil e só ele entende futebol. Explicando ao repórter. Responda a pergunta. Para de dar palestra, meu. Parece palestra de coach. Ele viu que estava meio ruim, estava batendo na trave. Ele sabia que o time da Croácia não era bom, mas tinha jogadores que poderiam definir. Sim. É o caso do Real Madrid para mim. O Real Madrid não é o melhor time da Champions. Agora, tem 3 caras que se der bobeira, acabou. Tá morto. E depois para tirar, aí o italiano lá, o Ancelotti, sabe fechar a casinha e o goleiro é um monstro, né? Absurdo. Absurdo. É, um monstro. Então, assim, não deixa o Real botar de frente, não. Foi o que matou o Atlético. O Atlético ainda empatou, mas não... Então, vê bem. Ele viu que estava dando errado. A mexida, tudo, não encaixou. Uhum. Ele meteu 1-0. Amigo. Aí eu gosto de Luxemburgo. É grito. 2 linhas de 4, fecha o tempo, acabou o jogo. Já vai pra cima do quarto árbitro, já bota o pé dentro do campo. Se o juiz tiver que estar expulso, isso aqui é jogo Copa do Mundo. Isso pro Brasil é a vida do brasileiro. O cara tem que entender a responsabilidade dele. Eu acho que... Sou não, essa inglês, linha. não, perdeu. Aí o cara vai beber, fica triste, a polícia manda o cara pra casa. O Brasil não, o cara fica triste 1 mês. Fica deprimido. Eu fiquei depressivo. Eu não vi a Argentina e a Holanda. Pois é. Eu não consegui ver a Argentina e a Holanda. O cara depois. fica deprimido. O jogo do Brasil foi primeiro, né? A Argentina e a Holanda foi mais tarde daquele dia, eu não consegui acaba ver. Ninguém vê. Imaginem se o time do Brasil fizesse essa papelada que a Holanda faz. A gente já tinha morrido. Eu adoro a Holanda, mas os caras perdem tudo. Consegue perder tudo, meu irmão. Não dá. Não, mas é futebol, é apenas um jogo pra tu, meu irmão. Pra mim é diferente. É a minha vida, pô. Para. Então, assim, esse que eu não entendi no Tite, quando ele viu que não encaixou. Porque ele é um homem inteligente. Vivido, macaco velho no futebol. Ele viu que não encaixou.
Fez 1-0. Ei. Eu acho que... Eu concordo contigo, assim. Acho que fez 1-0 no final do primeiro tempo da prorrogação. Quando vai pro intervalo, eu acho a atitude para manejar o time defensivamente era uma atitude mais agressiva. Ele é morno. Sei lá, tira o Neymar, nem que fosse o Neymar. Tira e põe um volante, põe um zagueiro a mais. Também acabou o jogo. Pessoal, acabou o jogo. Nós não estamos bem, mas nós vamos segurar. Aqui é Brasil, acabou o jogo. Confia em mim. Vai tu vai fazer isso. Acabou. E os caras vão, porque os caras iam por ele. Ele tinha um grupo na mão, assim, ele é um cara de conversa. Eu não gosto do Richardson, não sei o que você acha, mas eu acho péssimo. Eu gosto, acho Tu gosta de todo mundo. Acho que tem seu valor. É muito difícil a pergunta de gostar ou não gostar. Pô, eu detesto. Ele é um ótimo ser humano. Tem um programa na ESPN que o Pombo também não sei o que. Ele faz trabalho filantrópico, social. Excelente pessoa. Me parece passa umas fases difíceis, normal. Mas veio de uma situação, começou no América, jogou contra o Náutico, depois foi Fluminense. Mas não é meu time, não dá. Eu gosto mais de bad boy, jogador problemático. Tem problema não, a gente resolve, vamos ganhar o jogo. E o resto a gente resolve. Dá jeito. Pra mim, eu não gosto de Gabigol. Mas eu vou tirar um mérito do cara todo jogo importante, ele faz gol, meu irmão. O cara faz gol. Eu acho assim, eu acho que eu sei que o gostar ou não gostar me pega um pouco, porque eu acho que todo atleta, sem exceção, ele tem contexto. Tem contexto que ele vai servir mais, contexto que ele vai servir menos. Sim. Então, assim, pode até ser que não sejam as características que eu ame, que eu gosto, que eu adore, mas tem contextos ali que dá, que eu vejo que o cara dá, sabe assim. O Richarlison é muito nesse sentido, assim. Ele não é o perfil de atacante que mais me agrada, apesar de eu achar que ele tem valências muito boas, mas tem determinados contextos que eu acho que ele faz... Eu vou pegar o caso do Gabriel Jesus, porque tu não gosta. O Gabriel Jesus, quando eu vou defendendo um bloco mais alto, que eu vou pressionar a saída de bola do adversário, ele é fenômeno, velho. Então, talvez ele me entregue coisas... Ele corria até atrás do lateral que o Tite mandava, ele fazia bem. Pois é, então vê que negócio é. Ei, tu é o 9, tu vai correr atrás do lateral. É o lateral que tem que correr atrás de tu. Eu sou da época de antanho. Porque a gente tem uma diferença, talvez, de visão de jogo, que tem a ver também com o que você já viveu no futebol, o que eu vivi. Mas nesse sentido de... Eu não tenho essa ideia de que determinadas posições têm funções específicas, assim. Então, por exemplo, tem muita ideia de que o 9 tem que fazer gol. O papel do 9, eu não tenho essa ideia de que a função do 9 é fazer gol. Eu acho que eu consigo montar equipes que o 9 não vai fazer gol e a equipe vai ser campeã, vai jogar bem, etc. Diga essa fórmula que eu vou pegar a ficha, vou pra fila e vou ver. Eu te dou equipes pra gente... A França é campeã do mundo se o Giroud fazer um gol. Giroud não faz gol nem pelada. Campeão do mundo. Sim, mas é o único. E aí eu vou fazer o contrário. Real Madrid foi campeão da Champions com quantos atacantes fazendo gol? Todos fazendo gol. Sim. Barcelona, todos fazendo gol. Atacantes. Tô falando de meio, não. Tô falando de atacantes. A Argentina foi campeã com o gol de quem? Ou com os gols de quem? Messi. E a França fez gol e foi pau a pau e teve o azar. Mbappé. Porque a bola não caiu. Aquela última bola que o Caba deu, se caísse em Mbappé de novo, era gol de novo. Eu não estou dizendo que o atacante não tem que fazer gol, não é isso. Eu o sei. atacante tem que fazer gol. Eu acho que o 9 tem que fazer gol. O que eu estou querendo dizer é que ele não somente tem que fazer gol. Eu consigo valorizar um 9, eu consigo olhar para um 9 e ver que ele me entrega outras coisas no jogo e que vão ser muito importantes para mim e não necessariamente ele... Por isso que eu te fiz uma pergunta até provocativa do Haaland. Porque o Haaland tem essa... Quando tu entra no Twitter, por exemplo, o Haaland tem o amo e o odeio, assim. Sim. Ou você Metade da torcida do City diz que quando ele tá em campo, o City não joga bem. Por exemplo, ou ele é o jogador... Ou você reconhece os gols que ele faz, ou você acha ele ruim. Tem gente que acha ele ruim. Tem gente que acha ele... A intimidade dele com a bola não é boa, não. Pois é. Então, assim... Será que não tem metade no caminho aí? Porque, sei lá, o cara me dá muito gol no ano. Mas talvez um outro 9 que me dê menos gols no ano, talvez, tá? Não sei. O do Liverpool. Ele vai fazer a equipe jogar melhor. Ele vai azeitar mais a equipe. Sim. E eu vou ser campeão com esse cara, eu posso ser campeão com o Haaland e posso ser campeão com outro 9. Sim. Mesmo o outro 9 me dando menos gol. Menos gol é uma coisa, não fazer que nem o Savinho. É porque o ano... 25 jogos, um gol. Meu amigo. É um moleque. É o quê? É um moleque, primeiro ano de City. Que
conversa. Ele tem gol pra caramba na temporada passada no Girona. Sim, o cara tá na Europa faz tempo. E menino que já tá na Europa não é mais menino, não. Eu gosto do Endrick. Não tem metade da bola aqui, a intimidade com a bola aqui. O Endrick já é um atleta que, por exemplo, o Endrick eu acho que falta muita coisa no jogo dele. Tem muita lacuna. Olha pro jogo dele assim, parece um 9 de topo. Tem muita lacuna no jogo dele, muitos aspectos. É um jovem que tá crescendo, mas ele é um cara que a função básica dele é fazer gol. Esse é o ponto. Essa ideia de função básica que eu não tenho. Ah, eu tenho. Entendeu? De que o 9 tem que fazer gol, o 9 tem que... É que nem o cara diz a mim assim: Alexandre, o goleiro tem a obrigação de pegar pênalti? Tem. Só assim ele vai ser um grande goleiro. Porque pegar a bola normal eu também pego. Agora, aquele goleiro que pega pênalti, ele já é diferente. Ele já é um cara que pode ser tudo. Goicoechea, da Argentina, goleiro mediano. Mas pegava pênalti, foi campeão do mundo. Tu acha... Pô, vou cometer uma heresia aqui. Tu acha o Tafarel debaixo das traves assim? Muito bom. Cara, eu não sei se... Debaixo das traves. Agora, fundamento como goleiro, faltava muito pra ele. Eu vi muito jogo das seleções antigas, né? Que eu cheguei a pegar ele ainda, criança, né? Mas eu achava que ele tinha outros quesitos que faziam ele ser um goleiro top. Assim, a liderança, a saída do gol top. Assim. Ele orientava a saída de bola, ele conseguia... Não, ele pegador de pênalti pra caramba. Então. Mas debaixo das traves, assim... O Rogério também. Um exemplo talvez melhor que o Tafarel nesse sentido. Eu acho o Rogério debaixo das traves, acho que faltava muita coisa pra ele, assim. Eu não sou analista do goleiro, eu não consigo avaliar goleiro. Eu gostava. Quando me perguntam sobre... Pra mim, quem falta muito é o do Liverpool, porque é o nosso Alisson. Do que? Debaixo das traves? Eu acho o Alisson um fenômeno. Não, ele é muito bom. Só que tem outros que são bem melhores que ele debaixo das traves. Em compensação, ele consegue ter outras coisas e ser campeão. Eu tenho um sentimento mais como é muito melhor. Eu acho que debaixo da trave hoje, melhor que o Alisson, Courtois e talvez o Oblak. Acho que o Anderson também. Tu acha o Ederson melhor que eu acho o Ederson... O Ederson talvez se encaixe mais nisso que a gente tá falando que o Alisson. Pra mim, saída, o Alisson... O Ederson tem outros... Acho o Ederson debaixo das traves ok. E acho que ele tem outros quesitos no jogo dele que... Bola no chão, mas ele saindo eu não gosto não. Também não. Eu acho o Alisson bem melhor, saindo. É o gol que ele tomou do Chile, inclusive. É o primeiro gol do Chile. É isso. Mas então... Mas eu não tenho essa ideia de função básica a priori. Lateral tem que cruzar. Por quê? Tem que não sei. Ver a bandeirinha e meter na cabeça centroavante. Eu não tenho essa ideia assim. Certo? Ele cortou pro meio e fez gol. Ótimo. Mas você vai cruzar. Eu não tenho essa ideia. Eu vi uma entrevista de Galvão Bueno. Mauro Galvão. Jogando pelo Botafogo. Final do Carioca. Zagueiraço. Final do Carioca. E Alcindo era o atacante. Aí terminou o primeiro jogo. Teve ida e volta. Terminou o primeiro jogo. Alcindo na Globo reclamando. Uma canela ferida. Aí a Globo, né? Idiota. Foi entrevistar. Mauro Galvão, Alcindo está dizendo que você bateu neles. Eu sou zagueiro. Meu bicho é um carro. Manda ele pra caneleira no próximo jogo. É isso, mano. Zagueiro é zagueiro. Zagueiro tem que zagueirar. Depois vai sair jogando, vai tirar foto, vai pra Disney, mas primeiro você vai jogar. Zagueiro é pra desarmar, entregar a bola pro 8, pro 10. Quando tu fez falar, eu tenho certeza de atletas que eu gosto e que tu talvez tenha... Eu gosto muito de transição. Por exemplo, tu gosta do Thiago Silva? Sabia. Eu gosto de Dario Pereira, Passarela. Eu acho o Thiago Silva um dos melhores zagueiros que eu vi na vida. Assim. Não, ele jogava bem. Ele joga ainda, apesar da idade. Eu tô pra te dizer que o Thiago Silva talvez... Eu não vi todos. Ou o melhor zagueiro que eu vi. Assim, quando me fala... Não, juro. Tô falando assim, eu acho que o Thiago é nível Maldini, pra mim. Não. O Thiago é nível, sabe? Eu gosto muito de Sérgio Ramos. Que é contemporâneo ali, que é... Sérgio Ramos talvez seja mais agressivo que o Thiago. Talvez não, é mais agressivo que o Thiago. Claro. Nesse sentido. Campeão. Não tem esse negócio de conversar muito, não. Vê o que ele fez com o Salah naquela final. Sim. Eu acho... O problema é dele. Eu quero ser campeão. Eu vi um vídeo essa semana do Cristiano Ronaldo discutindo com alguém. Aí sabe aquelas câmeras de trás do campo? Aí o Cristiano Ronaldo vira pro Sérgio, o Sérgio faz... Cristiano, olha, o que foi? Ele faz... Dale. Isso é jogo, meu. Ele era carniceiro. Não, ele era... E jogava a bola. Mas o Thiago jogou. O Thiago jogou muita bola, principalmente no começo.
Não, o Brasil tem. O Brasil é fantástico. Queria que a gente se organizasse mais. Agora, eu acho que a gente está com uma safra ruim. Queria ouvir tua opinião sobre nossos treinadores. É difícil falar, até pela posição como dono de empresa que atende atletas que trabalham com muitos desses treinadores. Mas o nível de... Cara, assim, uma coisa que é muito gritante para mim. Eu fiz mestrado em Portugal. Então, eu fui meio que do ponto de vista da análise tática, eu fui meio que para Meca. Aprender com os melhores, assim. Eles estudam muito, né? Muito. Em Portugal existe hoje uma relação entre a universidade e os clubes que é um pouco parecido com o que os Estados Unidos faz com os esportes americanos. Sabe? Da universidade ser um preparatório para o atleta aí, só que eles fazem isso com comissão técnica. Então, muitos treinadores que são famosos em Portugal hoje passaram pela universidade. Fizeram faculdade de educação física, fizeram mestrado nas universidades. Os caras estudam lá, os portugueses estão nesse ponto, os caras estão... Então, eles têm essa conexão. Então, você passou pela universidade, você abre mais mercado para você ser analista, preparador físico, auxiliar, treinador, do que se você não tivesse vivido isso. E muito ex-jogador seguindo o caminho da universidade também, em Portugal. Então, acho isso bem, bem relevante. E eu olho para Portugal, para a maneira como eles falam do jogo, a análise do jogo, os caras são, para mim, top. Assim. Eles estão na frente dos ingleses, por exemplo. Também são muito bons. Eu gosto muito do holandês. E também gosto bastante. Eu tive menos contato. Até com treinadores. Eu tive muito contato com treinador inglês, muito contato com treinador que eu digo, está estudando para ser treinador. Inglês, português, espanhol, holandês eu tive menos. Mas quando eu olho para aquilo que eu encontrei no mestrado em Portugal, as pessoas com quem eu convivi, os colegas de classe, os professores, os treinadores que vinham dar palestra, e olho para aquilo que é o nível do treinador no Brasil, é uma diferença... É que eu fico até preocupado, assim. Eu acho que... Eu não sei o que é que tu acha, mas uma coisa que me chama a atenção é a capacidade que eu tenho de falar sobre alguma coisa denota o quanto eu sei daquilo. Se eu tenho uma grande capacidade de arguir sobre o meu modelo de jogo, sobre a minha equipe, significa que eu tenho um grande domínio sobre aquilo que eu tô falando. Cara, assistir coletiva do Brasil é sofrível, velho. Assistir coletiva do treinador no Brasil pós-jogo é sofrível, porque o sentimento às vezes que eu tenho é que o cara não entendeu o que aconteceu no jogo. E a coletiva é muito boa porque não dá tempo de brifar o cara, né? Acabou o jogo, ele vai para a sala de imprensa, se brifar é muito rápido, então ele está exposto. Aí também a qualidade das perguntas não é muito alta. É muito legal. Mas quando ele é confrontado com uma pergunta um pouquinho mais rebuscada, cara, é de doer, velho. Ou ele responde errado, ou então ele pega um ar, já diz que o cara quer fazer uma provocação. Exato. Devia ter mais controle. Assim, dito isso, tem alguns nomes que eu paro para ouvir. O Seabra, eu paro para ouvir. Eu gosto dele, não sei porque ele não deu certo com o Cruzeiro. O Pedrinho se meteu. Eu acho que ele deu certo com o Cruzeiro. Então, eu também acho. Fritou o cara. Uhum. Entendeu? Sem necessidade. O cara conhece de futebol. Sabe um treinador que eu gosto, assim? Eu acho que ele tem algumas excentricidades, mas que eu gosto de ver falar sobre o jogo é o Jair Ventura. Eu gosto. Assim. Eu acho que ele fala bem, mas pratica pouco. Sabe quem é que eu gosto? Que eu acho que ainda vai voltar para um time, não que o Vitória não seja, mas um time grande. O Carpini. Eu gosto também. Muito lúcido. Ele teve a coragem de ir para São Paulo direto. Sim. Faz parte. Podia ter dado certo, como não deu. Foi para o Vitória. Mudou a forma do Vitória jogar. O Vitória vem jogando feito time grande. Eu acho que o Carpini... Outro cara que eu preciso mencionar. O William, do América Mineiro. O William Batista. Fenômeno. É um cara que sabe muito do jogo. Assim, é um treinador que eu não sei como é que vai se dar a carreira dele, que é o primeiro trabalho profissional dele, mas é um cara que sabe muito. O Cauã Almeida também do América Mineiro. Eu gosto do São Bernardo. Quem que é o meu treinador no Náutico? Catalá. Sim, gosto também. Bola no chão. Gosto do Moza, que foi pro Curitiba, que era do Mirassol. Também. Bola no chão. Já acompanhei menos, assim, não tenho tanta profundidade. O Catalá eu gosto. Mas assim, quando tu vê alguns... Eu acho que esse ponto que eu falei sobre a distância dos treinadores portugueses, aquilo que eu vi em Portugal, eu tô falando mais sobre alguns treinadores mais renomados, que já tem espaço no mercado no Brasil. Que eu não vou citar nome por uma questão ética, mas que às vezes eu paro pra assistir uma coletiva pós-jogo e faço, cara, mano, como é que esse cara chegou aí, velho? Como é que esse cara ocupou esse espaço? Eu tenho um... Porque muitos deles, às vezes, falta conhecimento técnico, mas é bom gestor de grupo. Sim. Aí o cara se encaixa. E tem trajetória no futebol, né? Que é o mais importante. Talvez se ele começasse hoje... Eu sei que você não pode falar, mas eu detesto o Mano Menezes. Não posso falar, não.
E o pior é que aquele cara, ele vai complicar a vida do Flamengo. Ele vai jogar no ferrolho. Por uma bola. Eu acho que ele tem méritos, assim, na... Não, ele tem. Ele é competente no que ele defende. Isso eu não tiro o mérito dele. Eu não gosto da metodologia dele, mas ele tem mérito. Estão achando que o Flamengo vai deitar e rolar. Vai não. Ele vai armar uma arapuca grande. Ele vai segurar. E o tal do Fluminense, tem uma sorte que nesse jogo difícil aparece um menino desse de Xerém, que pinta os 7 no A base do Fluminense é absurda, né? É absurdo. Como revela o jogador. Assim. Ele e o Santos. Acho que são as duas bases. O Inter largou um pouco a mão. Começou a trazer muito gringo, tudo pra jogar. Eu lembro que o Inter nos anos 2000 tinha muito jogador. Nilmar, Rafael Sobres, Daniel Carvalho. O cara traz gringo aí pra jogar do lateral. Pô, lateral tem uma base. Pô. Os caras têm uma base boa aí. Tem um monte de gringo. Não sei que é um problema no futebol brasileiro, né? Sobre o quanto o menino que ele chega no profissional, ele não consegue... Cara, o caso do Wesley no Flamengo, acho que é um caso muito... Quando o Wesley subiu, sei lá, nos primeiros 5 jogos, tu viu que ele era diferente. Então ele passa um purgatório ali, ele passa um deserto de ser apedrejado, de sofrer, de precisar pegar no pé. Quase foi vendido. Quase. Foi pra Atalanta, quase foi vendido. O Luiz Araújo, cara do São Paulo, como é que São Paulo perde o menino? Exato. Vende qualquer coisa lá pra Europa, o menino volta pro Flamengo engolindo a bola. Exatamente. Isso eu acho que a gente tem uma desconfiança muito grande falta de paciência. E falta de paciência com a base. No assim. Fluminense a turma tem paciência. No Santos também. No né? Santos é os meninos da Vila. Ao contrário, esse time aí de acabar coroa, tudo. Parece que no Santos é até ao contrário, né? A falta de paciência são com os mais velhos. Com os meninos eles têm. Isso entra naquilo que a gente falou no início, né? DNA do clube, DNA de cultura. E no futebol pernambucano, assim, eu não consigo enxergar nenhum dos 3 como clube revelador, assim. Acho que a gente isso que eu ia te perguntar, porque a gente tá chegando no final do programa. O que é que tu tá achando dos 3? Dos 4, né? Eu vou botar o Retrô no jogo, porque o Retrô tá brigando aí, Copa do Brasil, tudo. Assim, eu acho, cara, é muito difícil porque o nível de foco pro Campeonato Pernambucano é diferente pros 3, né? Eu acho o time do Sport o melhor, mas muito longe. Tu acha? Eu acho. Quando eu olho pros atletas, eu acho um nível acima, longe. Eu tô vendo o nome. E talvez não tenha chegado lá ainda porque não é... Acho que é uma dificuldade, que acho que o Sport vai entrar naquela dificuldade, que é o que a gente falou do calendário, assim. Que é olhar pro Campeonato Pernambucano e ter que levar o Campeonato Pernambucano a sério. Tem que ganhar, tem que competir, tem que... Ao mesmo tempo que eu tenho que montar uma equipe que vai para além do Pernambucano. Que eu tenho que experimentar, que eu tenho que colocar... Deixa eu ver como é que é o Lene por dentro e por fora. Então, deixa eu dar um jogo ele por dentro e um jogo ele por fora. Se no Campeonato Brasileiro não tem mais para fazer isso. Então, acho que o Sport tem essa dificuldade e isso aí depende do treinador. Independe se é Pepa, se é o anterior, se é o próximo. E isso nivela o Sport e o restante do campeonato. Porque o Sport começa a experimentar muito, começa a ir para os clássicos, com uma obrigação de ganhar, ao mesmo tempo que não tem equipe montada, porque experimentou demais antes. E Náutico e o Retrô vi pouquíssimo no ano. Mas Náutico e Santa Cruz eu acho um nível muito, muito parecido. Assim. Acho o elenco do Náutico tem talvez um atleta ou outro que falta ao Santa Cruz, mas... Na média. Eu acho que o Santa encaixou. O Náutico, infelizmente, aí caiu já aí, mas estava oscilando muito, mas acho que mais culpa da comissão, né, o treinador, que não conseguia desenvolver o que tinha que desenvolver. Oscilou em jogos bons, jogos péssimos. Uhum. Teve um jogo muito bom contra o Ceará, né? Mas o Ceará também está em casa. Há 15 dias treinando só, mas isso não é problema do Náutico, isso é problema deles. Jogou um clássico bonito contra o Santa, podia ter sido até empate, mas jogou bem, ganhou. Contra o Sport achei horrível, porque se comportou como time muito... Mas tu não acha que esse jogo, eu acho esse Náutico Sport um jogo icônico nesse sentido. Eu acho que o Sport e Náutico, estou falando de desempenho, não de resultado, denota a diferença de um para o outro. Assim. O Sport, quando vai encarar um jogo desse perfil, se ele se impor pela qualidade dos atletas, vai ser isso. Empurrar os adversários. Fase final agora do Pernambucano. Os adversários com 30% de posse de bola, bloco baixíssimo, esperando espetar uma bola e o Sport dominando o jogo todo. Mas o que eu acho de diferente é assim, por exemplo, aí vem uma coisa que em clássico influencia, determinação tática. Sim. Náutico, isso não ganha o jogo. Isso não ganha o jogo. Tanto é que não ganha do Náutico. Mas evidencia para mim uma diferença. Taticamente o que o treinador pediu. Sim. 2. Primeiro tempo ainda o Náutico jogou bola. Ele deu a bola ao Sport e reconheceu que era inferior. Eu acho que o Náutico é um jogador muito diferente. Assim. Patrick? Também acho. Tanto é que o gol lá
Do menino, Do SAMU. do SAMU, para mim o árbitro do gol foi a primeira bola, foi de primeira que o Patrick já enfiou para ele. Exato. Mas assim, o Náutico ainda jogou no contra-ataque, tudo arriscou, deu uma marcação, subia um pouquinho, voltava, tudo. Mas o segundo tempo foi ridículo. Parecia um time que, rapaz, eu sou muito pior e vou me segurar com tudo aqui. O que salvou o segundo tempo foi o gol do menino. Foi um gol muito bonito. Golaço. Não só pela cavadinha, mas quando ele dá o tapa, que o pessoal do Sport ia chegar nele, ele corre para fora do campo. Ele faz uma coisa que eu gosto, que eu até comento isso com a atletização, que o primeiro tapa, tem que desacelerar na bola, né? Então ele dá o primeiro tapa para acelerar, desacelera para esperar a abordagem, dá o segundo tapa mais forte. Mais forte e aí passou. Mas aí o Náutico caiu agora, vem de alguns jogos ruins, tem um jogo amanhã muito complicado, que tem que ganhar, apesar que é superior ao time, mas tem que ganhar. Você já entra na obrigação, o outro também não pode perder, tá aí a confusão. E o Santos encaixou. O problema do Sport, que eu acho, eu não vejo, um time morno. Eu não vejo. Esperar de Lucas Lima o quê? Ele com a bola no pé ainda joga bem, principalmente pro lado de cá. Mas... eu acho que o Sport ele fez um mercado muito bom. Eu acho, inclusive, o departamento de scout do Sport é um dos melhores do Brasil. Eu acho, assim, a capacidade de olhar para algumas oportunidades. Mas eu acho que o Sport ele trouxe um perfil de atleta, que é um atleta que ele tem um potencial muito alto e está com fome. Então, Carlos Alberto, Lene, que talvez nem sejam atletas, sejam titulares na Série A. Mas é um perfil de atleta que eu acho que faz sentido, assim. E é um atleta de um nível competitivo que os outros, uma questão óbvia, sim, não conseguem trazer. Mas o Sport jogar a segunda partida no Arruda, lá o bicho pega. Não, clássico não tem. Agora sim, eu acho que até tu acha que o Santa Cruz, com esse grupo, é um grupo que tem permanência pro restante do ano, que consegue enfrentar o calendário? Na Série D, sim. Tu acha que sim? Sim. Até porque ele já está fora do Nordeste. Ele não entrou. Então, assim, ele tem 2 campeonatos. O sentimento que eu tenho é que a Série D vai ser dura pro Santa Cruz esse ano. Não, vai ser como a Série C. Dura no sentido de... Dura no sentido de que ele vai enfrentar muito time muito bom. Talvez seja a melhor Série D dos últimos 10 anos. Como a Série C também vai ser mais competitiva. Que talvez para o Náutico facilite, porque o Náutico tem a dificuldade de jogar com um time que não joga. Já Náutico Ponte, Náutico Guarani, que todo mundo vai jogar, talvez o Náutico cresça. Depende muito como se monta o time também, né? Pode ser. Depende muito, porque o Náutico... Eu acredito em time que tem camisa 10. Eu não vejo nenhum time no mundo bom sem um camisa 10. Eu não vejo. Um meio campo criativo. Eu não vejo. Então, pra você ver, eu sou crítico do Luciano. E ele é importante no São Paulo. Sim. Eu sou crítico. Quando disseram... A torcida ama. A torcida adora. Vai embora, ele pode ir? Eu acho que ele tem o que você fala. Ele agrega em vários setores. É líder, faz gol importante. Ele joga bem, mas não é. Mas eu acho que o São Paulo tem que ter um cara melhor. Um 10 de outro perfil, talvez, né? O Oscar faça isso e o Luciano fique como banco, entrando e saindo. O Luciano já teve vários períodos que ele compôs grupo, né? Que ele foi reserva. O negócio de São Paulo é que no fim das contas ele volta. Não, volta porque ele é importante. Contrata o Ramos, joga o Luciano. Contrata fulano e tal, joga o Luciano. Ótimo. O William Arão fez isso no Flamengo. Veio do Botafogo, ali que trouxeram não sei quem. Ele começou a jogar a bola, falou, eu não sei de que a 5 é minha. Sim. O resto você resolve. Para mim é o jogador que teve assim, o melhor desempenho com o Jorge Jesus. Para mim, a melhor diferença de desempenho para mim foi. Cara, assim, eu acho que tem treinador. Não sei o que tu acha disso. Tu conhece como treinador, trabalhou como treinador. Tem treinador. Eu sinto que o Ancelotti é assim. Sinto, né? Nunca trabalhei com um atleta que foi treinado por ele. Ele mastiga o jogo pro cara. Ele facilita a tua tomada de decisão. Ele clareia o jogo pro tu. Então, ele apoia muito. Isso. Tem treinador que tem esse perfil. Tem treinador que ele dificulta o jogo para ti. Que ele te dá mais informação. Que ele exige mais de você pensar e decidir no jogo. Esse treinador, como o Ancelotti, ele vai trabalhar com mais atletas. Com mais perfis de atletas. Esse outro treinador que eu tô falando, que me parece ser o Sampaoli, ele não vai conseguir trabalhar com todo atleta. Ele tem um esquema dele, o cara tem que se adequar aqui. Isso, não exato. Inventa moda. E o sistema, a estrutura dele, cheia de informação. Então tu pode chegar e não se adaptar, porque ele tá... Então, é um filtro, assim. E esse perfil de treinador, uma coisa que até falando agora, tô pensando, ele leva o mesmo atleta para vários clubes que ele passa. Sim, porque virou homem de confiança, ele sabe que o cara vai entender o que ele quer.
E vai ainda contaminar os outros, entendeu? Então, eu acho que dá para ganhar dos dois jeitos. Dá. Mas eu prefiro outro, que nem você, eu prefiro outro jeito. O Ancelotti. Eu sinto isso, assim. Eu sinto que o Guardiola também é mais... O Guardiola é mais Sampaoli nessa conversa que a gente tá tendo, sim, do que Ancelotti. É um treinador que dá mais estímulo pro atleta resolver do que mastiga pro cara e chega com resolução para ele, entendeu? Não sei se tá claro assim. Tá. Quando eu olho pra estrutura que ele monta, tem que ser inteligente pra jogar com o cara. Tem que ser cognitivamente acima pra jogar com o cara. Tem muito jogador que é tecnicamente muito bom que não joga com os perfis de atleta, de treinador. Não entende. Que não consegue entender. Talvez o caso do Gerson mesmo. Pode ser. O que eu ouço do Gerson é que ele é muito inteligente como jogador, né? Eu não conheço ele a fundo. Ele é um bom jogador. Eu acho que o temperamento dele eu não gosto de duas coisas nele. Eu acho ele caráter duvidoso, porque o que ele faz no campo, ele dá muita pancada maldosa. Uma coisa é o centro firme e forte, nunca prestei atenção nisso. Ele bate muito embaixo. Ele bate muito. Tanto é que o Daniel Alves pegava ele. Quando o Daniel estava no São Paulo, era o pau, os dois, um batendo no outro. E o Daniel não abria para ele, não abria. Ele é metido a valente, mas só em grupo. E ele fez aquela acusação no jogo contra o jogador do Bahia que quase encerrou a carreira do rapaz, né? Sim, E que não foi comprovado até hoje, e o cara depois foi inocentado, né? Que a Polícia Civil do Rio disse que não conseguiu ter provas. O presidente do Bahia, o Marcelinho na época, que afastou o jogador, contratou uma empresa para fazer leitura labial, disse que não houve o problema, e o José ainda sustentou, né? Até porque ele não podia mais voltar atrás. Quer dizer, uma acusação daquela é um negócio sério no futebol. Eu não tinha visto essa questão do Marcelo. Ele acusou, o Marcelo afastou. Você soube do problema, né? Então, sim, na época eu acompanhei, sim. E contratou. Cara, e na época, inclusive, é uma interpretação, né? Vendo os lances, me parecia muito que ele... Tinha xingado o cara? Tinha. Mas não xingou do que ele disse. E aí a Polícia Civil foi acionada, entrou um inquérito, não condenou. E o Marcelo, tanto é que o Marcelo depois reentregou o atleta. Mas ficou um negócio muito chato, né? E com o Gerson, já que ele acusou e não provou, então, para mim, é injúria. Tinha que pagar e não pagou. Ficou por isso mesmo. Sim. Eu não acompanhei os desdobramentos, assim. Eu me lembro que na altura eu fiquei a favor do Gerson, assim. Na altura eu disse, parece... Parece muito que... Se fosse verdade, o cara tinha que ser punido. Que foi verdade o que ele tá comentando ali. Eu não sabia que tinha tido essa... Mas teve esse desdobramento. Esse desdobramento. Teve indiciamento, tudo, e a polícia não conseguiu comprovar isso. Então... Mas, amigo, me diga uma coisa. Os atletas hoje estão trabalhando com você no Brasil. Tem uma pancada. Sim, mas fala aí pro torcedor alguns nomes. A gente tem muito atleta na Série A hoje. Então, no Fluminense tem o Martinelli e o Canóbio. O Canóbio tá com vocês, né? Sim, trabalha com a gente também. No Atlético Mineiro, o Coelho. Esse eu gosto. Muito bom jogador também. No esporte, a gente tem hoje o Matheus Alexandre, o lateral direito, que fechou com a gente agora há pouco, né? Tem 2 semanas que a gente começou a trabalhar. Até para recuperar a posição, para voltar o brilho com a torcida, daquilo que foi o jogo de estreia dele. Até que acho que o jogo de estreia dele foi muito bom. E se provar. No Palmeiras a gente trabalha com o Veiga, com o Vanderlan e com o Naves, zagueiro. Então, precisa ir clube a clube, assim, com o Grêmio no com o João Pedro, ou no Botafogo com o Vitinho, lateral direito. O que mais? Lá fora. Tô esquecendo de alguns aqui, com certeza. Bruno Guimarães. Lá fora o Bruno, que é o... Tá com você faz um tempo. Já tá há 4 anos com a gente. E o Rafinha? A gente fechou com o Rafinha também, né? Desde a Copa América, na verdade, com o Rafinha. Então, o Rafinha, Ian Couto, a gente tem alguns atletas que têm cláusula de confidencialidade. A gente não pode expor que trabalha. Por exemplo, o Rafinha, a gente tem uma cláusula de que não pode... A gente pode mencionar que trabalha com ele, divulgar que trabalha com ele, mas a gente não pode expor detalhes do processo. Assim. Claro. Alguns outros atletas a gente até consegue pincelar uma coisa ou outra. Com o Rafinha não pode ter essa cláusula no contrato. Então... Ian Couto, Rafinha, Bruno Guimarães, André do Wolverhampton, Wanderson do Mônaco, lateral direito da seleção brasileira também, né? Quem mais que eu posso? Igor Júlio, zagueiro do Brighton, Vinição, volante, que tá na Championship agora, mas jogou o Premier League na temporada passada. Quem mais? Tem muito atleta lá. Hoje a gente tá com 60 atletas. Então é muita gente, assim. É muita gente, são 25 analistas para dar conta de 60 atletas.
Ou seja, graças a Deus, um sucesso total. Graças a Deus. A tua empresa, o teu trabalho, você, torcedor, continua aqui, ó, humilde, tranquilo, discutindo futebol, aprendendo comigo, porque... O Romário tem uma história de que essa história foi contada pela primeira vez com o Romário saindo, eram do Carnaval, sabe a história, né? O cara Carnaval, ele voltou pro Brasil, que se ele fizesse 2 gols, aí ele faz 2 gols no primeiro tempo, sai no intervalo, toma banho. Quando o pessoal perguntou, ô Romário, tá fazendo o quê, velho? Do segundo tempo, ele, não, passagem comprada, agora tem que voltar. 2 não, 3. 2 ou 3? Fez 3. Então, aí quando a gente vai... Ele tinha um acerto com o Cruyff. Quando a gente vai fazer o levantamento, ele nunca fez 3 gols perto do Carnaval. É. Ele nunca fez 2 gols no primeiro tempo. Acho que só tem um jogo que ele fez 2 gols no primeiro tempo. É muita fantasia, folclore. Muito folclore. Eu acho, maravilhoso. Free Boys. Mas quando tu vai pra... Quando tu tem que ir pra verdade, não é exatamente daquele jeito. O cara faz isso, né? Eu já tô indo embora. Exatamente. O cara não faz. Então, eu acho... pode ser marrento, tudo, mas lá... Eu acho que é até uma dificuldade pra mim, assim, de separar o meu gosto pessoal por determinados personagens de futebol, por determinados atletas, da minha visão como analista, como profissional, assim. De conseguir, de tentar, talvez nem sempre eu consiga, fazer o overview, né? Me colocar de fora e olhar de fora e dizer, peraí, deixa eu fazer uma análise um pouco mais. Por exemplo, o Bruno Guimarães é um amigo, não é só um... Ele melhorou. Não é só um atleta, não é só eu pensei que ele ia vir embora. Hoje eu tenho certeza que não vem, não. Como assim, embora? Voltaria pro Brasil? É que não tava o negócio, a história do Palmeiras? Acho que era o Andreas, não? O Andreas Pereira? Andreas Pereira. Não, o Bruno hoje é um amigo pessoal, assim. O Bruno é da gente trocar ideia sobre família, sobre... ESPN tem lá o Linha de Passe. Sim, sim. E tem o Vitor Birner, que é São Paulino, mas não admite. Aí tem o pessoal, aí eu só me lembro de você, quando eles falam do Bruno Guimarães. O volante fofo, que não bate ninguém. Ele quer tomar a bola, mas ele bate pouco. Sim, sim. Ele combate. Eu acho que eles têm essa visão, e até o ESPN passa o campeonato. O Bruno bate pra caramba. Eu sei. O Bruno tem amarelo pra caramba no ano. Mas eles brincam, eu digo, rapaz, vou ligar pra Rafael, um volante fofo mesmo. O cara é volante, tem esse apelido. Eu acho que eu me matava, meu irmão. É duro. Sanguinário. Mas nesse caso aí do Bruno, se o pessoal lá da ESPN, eu não assisto. Eu tenho ali o Pedro Ivo, que é parceiraço, é amigo meu. Ele conhece. Defende muito o Rio só. Eu acho até que na composição ele é o cara do Rio, né? Na ele tem mesa, que defender assim. porque é o único que tá lá. Eu vejo pouquíssimo. Eu tenho muito contato com ele e com o Calçado também. Calçado também é parceiraço, amigão de longa data. E o Mário Marra também tem algum contato, assim. Não sei se o Mário Marra, mas acho que ele não faz a linha de passe, né? De vez em quando ele vai. Assim, ele já faz outro programa. A gente já trocou ideia muito brevemente, assim, por rede social, a gente se segue e tal. Mas o Calçado e o Pedro Ivo são mais amigos, assim. E eles fazem os jogos da Premier League, né? É o produto da casa deles. Mas essa visão que eles têm do Bruno é errada, assim. Não é assim. Mas é o Vitor. É o contrário. É o Birner que fala. Então a visão eu acho que está completamente equivocada. Bem, amigo, o programa até se estendeu, né, bem. E eu só tenho a agradecer, porque foi uma aula de futebol que eu tive aqui. Eu que agradeço. Tu conhece muito. Tu é o cara, como eu digo, tu entende desse negócio aí. Defende alguns jogadores aí que não dá para entender. ainda vou lhe provar a minha tese do 9 não fazer gol. Mas, bem, sou todo ouvido. Obrigado mais uma vez por passar a palavra, mas estamos chegando ao fim do programa aí. Mais uma vez, muito obrigado. Pô, eu que agradeço, é sempre um prazer. Eu acho que essa ideia de... Eu não vou muito a podcast, mas acho que essa ideia de podcast é muito bom, que você troca uma ideia, uma conversa sem muito compromisso, né? Assim, é mais para dar uma opinião geral. Pô, eu gosto bastante disso. Eu acho que o meu dia a dia é um dia a dia muito técnico. Eu tenho que estar sempre muito centrado, muito como analista e menos como apreciador de futebol. E isso aqui me dá a oportunidade de falar de futebol de maneira leve, de maneira descontraída, sem muito compromisso. Então acho que isso é muito legal vir aqui, porque me dá essa abertura. Um show de bola. Muito obrigado mais uma vez e se quiser a gente tá aqui toda semana. Vamos marcar mais vezes. Obrigado mais uma vez. Galera, tivemos aqui uma aula de futebol, de entendimento, né? Essa nova geração, essa parte científica que a gente fala tanto, e você viu que a importância disso para o futebol, seja aqui, seja fora. E o Rafael é um cara de sucesso. Está no mundo todo, com atletas do mundo todo, desde o Campeonato Pernambucano à Premier League. Então o cara é um cara que tem sucesso.
trabalha muito e Muito. está aqui com toda essa tranquilidade e humildade. Eu que só tenho a agradecer pelo aprendizado. Mais uma vez, muito obrigado a você, Homem em Campo. Próximo programa, vamos trazer algumas novidades aí, tá bom? Abraço, fique com Deus.